Boa noite, mais uma vez com um episódio do podcast Bastidores. Meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito no nosso canal, clica no sininho aí, clica na opção todas e se inscreve no nosso canal, tá bom? E pra gente começar hoje uma mensagem para deixar a nossa noite ainda melhor. Entre tantas as coisas boas para te desejo a presença de Deus, assim saberei que nada irá te faltar. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. E hoje a gente está com um grande amigo aqui, nosso vice-prefeito, Guinho, Enderson Bruno dos Santos, mais conhecido como Guinho, né? E Guinho, para quem não conhece, para quem não sabe, é filho de Dona Celisvalda Bruno dos Santos e do seu Emerson Valério Mendonça dos Santos. Guinho nasceu na cidade de Itabuna, viveu sua infância no bairro Vila Nália. Aos 23 anos, 23 ou 27 de Guinho, acho que eu errei 23. aqui. 23, né? Tá certo. Iniciou o curso de Direito. Foi fundador do JAC, Jovens Arcanjos de Cristo, na paróquia Senhor do Bonfim, no bairro Jardim Primavera. Aos 27 anos, se tornou o segundo vereador mais jovem e assumiu a cadeira do Legislativo em Itabuna. Teve um mandato atuante, buscando sempre defender os interesses do povo que o elegeu. Cidadão comum e preocupado com o futuro da nossa cidade, em 2020 foi candidato a vice-prefeito na chapa do então atual prefeito da cidade e assumiu a prefeitura. Após algum tempo na gestão de Itabuna, rompeu a parceria com o atual prefeito Augusto Castro e tornou-se oposição, que hoje trabalha em Itabuna. Guion, junto com a gente tem aqui o nosso amigo Gustavo. Né? Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Gustavo Domingos, conhecido aí pelos bastidores da política local, fez parte da equipe de Fernando Gomes por mais de 30 anos, trabalhou na campanha do Capitão Azevedo, diretor do Departamento de Tecnologia da Prefeitura de Itabuna, foi tesoureiro do partido do PMN e hoje é filiado à União Brasil. Então vocês dois hoje estão no mesmo partido. É correligionário. Show de bola. E pra gente esquentar a coisa aqui, eu vou começar com aquela foto, Guilherme. Eu vi alguns comentários positivos, né? Mas também uns bem negativos, né? E a foto, eu estava aqui no bate-bola com o Gustavo, ela tem até dois lados, né? A gente falando que tem um lado positivo e o lado negativo. Mas na sua avaliação hoje, você ainda manteria a foto, tiraria? Por que você colocou? Qual que era o intuito naquela hora? A foto realmente representa os interesses que o Guinho defende? Conta pra gente essa questão. Então, foi bem polêmica, né, essa foto. Muito. Mas Guinho e não ter polêmica é meio difícil. Mas é interessante porque e o que eu mais fiquei feliz foi ver da discussão da juventude, né, dentro daquela foto, onde nós tivemos mais de 600 comentários, das pessoas debatendo ideias, né, algumas simplesmente partidarismo ou questão de preferência mesmo de um lado ou do outro, mas houve ali um debate político. Isso chamou a atenção, não é que a gente percebe que essa polarização está muito forte ainda no Brasil, onde nós temos, de um lado, uma representação do Lula, que hoje é presidente, e do outro lado, o Bolsonaro, que embora é ex-presidente, embora esteja inelegível por 8 anos, as pessoas ainda discutem o Bolsonaro, né, digo a oposição, como se ele fosse um dos candidatos da próxima eleição. E a gente sabe que ele não vai disputar pelo fato da inelegibilidade. E aquela foto eu trouxe dentro de um debate e exposição de ter um deputado jovem, com 26 anos, né, sendo o deputado mais votado do Brasil, né, com mais de 1,5 milhão de votos. Fosse na época de Tiririca, ele teria feito aí uns 20 deputados. Exatamente. Né? Se tivesse a coligação, né? Então, para você ver que aquele jovem, ele tem uma força de representatividade no Brasil. Claro que os seus votantes foram lá do seu estado, né, de Minas Gerais. Só que o que me chama a atenção com relação ao deputado Nicolas, não é de que ele foi eleito com uma bandeira. As pessoas julgam, porque o mandato dele é isso, é aquilo. Ele foi eleito com uma bandeira. Ele chegou até a Câmara dos Deputados e sendo o mais votado no seu estado com a mesma bandeira que ele defende hoje. Ele não mudou uma vírgula sequer daquilo que ele era como candidato
como o que ele é hoje, deputado federal. Dentro da análise do seu mandato, você vai ter as pessoas que vão criticar e vocês vão ter as pessoas que vão elogiar. Dentro do mandato político, você vai, em determinado momento, acertar e, em determinado momento, você vai errar. Assim como é com o Nicolas, é com o Guinho, é com o Lula, é com as pessoas da esquerda, da direita. Ninguém está 100% certo sempre. A gente vai ter momentos que nós vamos errar. Né? Agora, esse erro não pode colocar em xeque a sua moral, a sua credibilidade, né? A sua seriedade, honestidade dentro da política. Então, o Nicolas, ele tem uma representatividade dentro da juventude, né? Principalmente das pessoas que eu acompanho e que me acompanham nas redes sociais, muito forte. Eu fui eleito, Jai, né? Poucas pessoas talvez saibam disso, mas eu acho que a grande maioria, pelo fato de que eu trago como bandeira isso, dentro de um segmento religioso. Quando eu me coloquei à disposição para ser candidato a vereador, você leu aí dentro dos comentários, né, está dentro da biografia, eu vim dentro de um movimento da Igreja Católica, né, e vim com os princípios e a doutrina da Igreja Católica. Né, e dentro do meu mandato, eu sempre briguei por isso. E eu tenho certeza que as pessoas que confiaram em mim, confiaram sabendo qual era a minha bandeira. Sim. Dentro dos movimentos jovens hoje, né, que eu faço parte e pessoas que eu tenho relação, dentro da igreja, tem pessoas que defendem o aborto, por exemplo. Mas se você é católico, né, e vive a doutrina da igreja, a igreja prega contra o aborto. Contra o aborto, exatamente. Né? Mas existem pessoas dentro da igreja que vão ser a favor e vão me criticar pelo fato de que eu sou contra. Mas eu venho de uma doutrinação cristã católica. Né? E dentro dessa doutrinação que eu tive e que levo, e que é a fé que eu tenho orgulho, né, de expressar, eu nunca vou me envergonhar daquilo que eu creio e acredito. Nem deve, né? Então, eu levo isso como bandeira para a minha vida. Né? E eu não poderia jamais chegar no meu mandato e me desviar por questões de voto. Né? E eu sempre disse, eu tenho a política como vocação. Né? Um cara que sai de um bairro sem representatividade, né, sem ter nunca uma participação política, de ser envolvido dentro do movimento jovem da igreja, se coloca à disposição e do nada é eleito vereador, sendo a surpresa de Itabuna. Tive 600 votos. Com 2 anos, passa a ser o terceiro cara mais votado na eleição de deputado estadual, perdendo para um ex-prefeito e para o atual prefeito, que era deputado por 2 vezes. Depois de 2 anos, é eleito o vice-prefeito mais jovem da história. Então, essa marca que eu carrego de ser o vereador, você colocou, né, o segundo, mas eleito eu fui o primeiro. Do voto direto eu fui o primeiro. Então, essa marca que eu carrego de ter sido o vereador mais jovem, o vice-prefeito mais jovem, um candidato a deputado estadual sem recurso, sem estrutura, sendo o terceiro mais votado, eu me considero o primeiro pela estrutura que foi dos outros meus opositores. Sim. Ninguém na história com a minha idade em Itabuna conseguiu isso, irmão. Nós estamos falando de uma cidade com mais de 100 anos. Ninguém conseguiu esse pleito que nós conseguimos. Então, eu cheguei até aqui com uma bandeira, defendendo algo que eu acredito. Então, eu não vou me desviar para a direita ou para a esquerda com medo de ganhar voto ou com medo de perder voto. Você está entendendo? Então, Guinho mantém a sua essência. Mantenho. Então, hoje, se você colocar na balança, né, o mandato do deputado, né, tirando a questão ideológica, né, de que às vezes as pessoas dizem, mas aquilo que ele prega e aquilo que ele acredita se aproxima demais com aquilo que eu prego e acredito. Sim. Aí, se eu colocasse uma foto com Boulos, por exemplo, aí você podia dizer assim, ele rasgou tudo que ele acredita para querer voto da esquerda. Não, se as pessoas que são de esquerda e gostam de mim, da minha atuação como político, querem votar em mim, vão votar sabendo de que eu tenho princípios e tenho uma posição. Entendemos. Agora o que a gente vê ali, né, dentro das polêmicas, a gente sabe que eu recebi os prints, que as pessoas chegavam lá e mandavam nos grupos do PT, nos grupos de Lula, para ir para a minha postagem para atacar. Eu não vou para a publicação de ninguém atacar o A, B ou C. Entendeu? Mas eles fizeram isso porque não aceitam a divergência de ideias. Né? E são essas pessoas que pregam a democracia, que pregam o amor, que pregam o respeito ao próximo, mas estão atacando, né? Estão colocando já em uma situação, eu vi lá os comentários, né? pejorativas de ataque, né? Achando que o que eles defendem como minoria, colocar a pessoa naquela condição ali é um ataque. Então, você vê que muitas vezes as pessoas não acreditam nem nas bandeiras que elas defendem. Então,
eu não tiraria foto, não tirei. Sei que isso requer, né, uma situação dentro de uma cidade onde é que Lula foi mais votado que Bolsonaro. Na Bahia, né, Lula teve aí uma extrema votação na cidade. Eu sei que nós temos um estado que tende mais à esquerda. Né, o nosso candidato, que a gente achava que ganharia a eleição, perdeu para um candidato desconhecido, levando apenas o nome de Lula. Eu sei disso tudo, mas as pessoas podem ter certeza de que daquilo que eu acredito e defendo, eu não abro mão. Né? E eu não vou passar por cima de ninguém. Nunca fui vereador de católico só. Nunca me coloquei como secretário de católico só. E nunca me coloquei como vice-prefeito só dos católicos. Eu sou de toda a população de Itabuna. Agora eu tenho os meus princípios e eu tenho os meus valores que eu não abro mão. De fato, a gente... Eu entendi quando eu recebi a foto no sábado à noite. O que eu entendi foi, ele se colocou como, digamos assim, ele se viu numa situação de que um político jovem, realmente que não abandonou os ideais, mesmo antes do poder e agora com o poder, o Nicolas, né? Ele continuou mantendo a mesma linhagem. E isso é politicamente o que a gente vê em Guinho. Guinho, antes de ser vereador, ele tinha uma ideologia, tinha um pensamento, tinha uma linhagem. Posterior a vereador, a mesma coisa. Ganhou a eleição como vice-prefeito agora em 2020. Se manteve. E se manteve na mesma linha de pensamento. Você vê que hoje ele tem um posicionamento contrário ao gestor, justamente por quê? Porque ele acredita nos ideais dele e esses ideais é o que ele vai levar até o fim. E você vê, eu estava acompanhando o ex-vereador dando entrevista esses dias, né, querendo rotular, dizendo Guinho foi eleito em um partido de esquerda, né, e agora se rendeu ao carlismo. Né. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu assumi o mandato de vereador, fui para um partido que eu acreditava em um projeto. Né? E eu lhe confesso que eu nem olhei se era partido de esquerda, de direita ou de centro. Mas um projeto que existia dentro do partido que eu acreditava e defendia ser o melhor para Itabuna naquele momento. E depois a gente foi ver que não seria. Mas eu acreditava que seria. E fui até o fim. Foi vendido para entendeu? Você como uma coisa. Mas em 2018, ainda como vereador, eu fazia oposição ao Rui Costa em Itabuna. Sabendo que Rui seria reeleito governador com a expressiva votação. Eu fazia oposição. Por quê? A maneira como ele olhava o sul da Bahia, eu discordava. E clamava por mais atenção do governo do estado para a nossa cidade. Apoiei. Em 2018, no segundo turno, eu votei em Bolsonaro. As pessoas caíram matando, criticando e tal. Eu não escondi isso. Não escondi. Em 2022, da mesma forma, fui com a ACM Neto. Por quê? Não acreditava que Jerônimo seria o melhor para a Bahia. As pessoas chegavam, mas vamos ganhar a eleição, aqui você tem isso, aqui você tem aquilo. Não, irmão, eu não vendo o que eu acredito, não. Eu vou aqui porque esse projeto eu acredito ser o melhor para a Bahia. Entendi. E fui com a ACM Neto até o final e estou com ele até agora. Depois da eleição, recebi proposta para ir para o governo do estado. Mas, se não é o que eu acredito, entendeu? Aí sim. Não tem como ir, né? Aí se você pegar, por exemplo, vamos pegar a carta de compromisso do presidente Lula com os cristãos. O que tem lá na pauta que o presidente assinou. Se comprometendo a ser contra o aborto, não é? Tantos outros temas polêmicos, e ele se compromete. No mandato, tem conseguido fazer o que se comprometeu? Não. Então é isso que eu estou lhe dizendo. Eu quero ser cobrado, e eu disse isso lá nos comentários, pelos meus atos. Sim. E não simplesmente por uma foto. Sim. E não simplesmente por um posicionamento, mas sim pelas minhas ações. Se eu me desviei ou não daquilo que eu acredito e defendo. Porque hoje, para mim, seria muito confortável estar com o governo do estado, estar com Augusto Castro, estar com Lula, estar com essa galera toda, com o senador da base. Seria confortável para mim se eu pensasse em mim. Mas quando eu trago para um pensamento coletivo e para uma discussão de cidade, para uma discussão de crescimento daquilo que eu penso para a minha geração, eu não posso ficar com esses caras. Eu não posso, porque está num discurso muito forte. O negro, o jovem de periferia, né, defendem constantemente. Mas é quando você vem para a realidade, qual é o estado mais violento do Brasil? Onde é que mais os jovens morrem? Onde é que se tem a pior educação do Brasil? Onde é que tem o maior índice de desemprego do Brasil? Então, como é que eu defendo dentro de um discurso de que eu sou pelo pobre, pelo negro, pelo periférico, mas as minhas ações de governo vão na contramão daquilo que eu defendo? Não representa aquilo que defende no papel. Não tem como você mudar essa realidade se você não investir naquilo que é necessário.
Entendeu? Ficar de discurso para ganhar a eleição é fácil, mas a gente quer ver na prática quais são as ações que vão mudar a realidade dessas pessoas. Show de bola, Guilherme. Guilherme, falar em discurso e na prática, a entrevista em 2020 para Rick, dono do blog Política. Rick, um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Você afirmou que o esporte naquela época seria uma das prioridades do governo dessa gestão. Afirmou também que teria que ter a reforma da Vila Olímpica, dos campos de futebol e do estádio. E o que eu te pergunto é o que deu errado, que até hoje só saiu a reforma da Vila Olímpica e alguns campos de futebol. Se não me engano, aqui em Itabuna nós temos 14 campos em bairros. Me corrija se eu estiver errado. E saiu poucos, 2 ou 3 campos aí reformados. E o resto ainda estão abandonados, como da mesma forma está o estádio de futebol. Pra Guinho, o esporte ainda continua sendo uma prioridade? Olha, eu estive no Ministério do Esporte essa semana, né, e no meu discurso eu falei exatamente isso. O esporte, ele está previsto na Constituição como garantia da mesma forma que a moradia, que a saúde. Né? Então, é algo constitucional que nós precisamos chamar a atenção dos gestores que poucos se preocupam com o esporte. Quando nós sentamos com o Augusto, ainda pré-candidato, e nem tínhamos lançado a pré-candidatura ainda, em Salvador, ali naquele Mundo Plaza, na parte de baixo, ali no térreo, eu conversei com ele sentado e falei: você quer recriar a Secretaria de Esportes para ser mais um cabide de emprego ou para fazer a política pública desportiva? Não, eu quero fazer, vai ter orçamento, vai ter autonomia. Só que quando nós ganhamos a eleição, a gente foi percebendo que na prática não aconteceu isso. No primeiro ano a gente já percebeu, no segundo pior. Quando eu peguei a lei orçamentária anual, a LOA, na Câmara, reduziram o orçamento do esporte. Aquilo ali foi, para mim, a maior demonstração da falta de compromisso com o esporte. A Vila Olímpica não foi uma luta, não foi uma demanda nossa, né? Foi inaugurado no nosso governo, mas foi algo que foi viabilizado no governo de Fernando Gomes. Uhum. Nós assumimos já com a vila já encaminhada para ser reformada. Já tinha um recurso. Já existia o projeto, né, do Estado. Logo no início do governo, eu fui a Salvador, na Sudesp, com o secretário de Davidson, secretário de Estado, junto com o prefeito. E nós apresentamos essa demanda como necessidade, né, que era urgência. Eu apresentei 2 urgências, que foi a Vila Olímpica. Nem coloquei o estádio, porque ele colocou o estádio como pré-requisito para reformar o estádio, era se os times participassem do campeonato. Porque ele não faria um elefante branco, ele usou esse termo. E isso eu comuniquei aos 2 clubes. E de imediato o Grapiúna disse que participaria do campeonato naquele ano. Então eu coloquei como prioridade a Vila Olímpica e o Campo Amador. Os 2 clubes, o Itabuna Esporte Clube e o Itabuna, e o Grapiúna. Eu coloquei o Campo Amador, que também é uma obra viabilizada no governo Fernando Gomes, né, destravada no governo Fernando Gomes, e a Vila Olímpica. Então nós já queríamos a continuidade e a conclusão de obra, o início de obra e conclusão de obra, porque o Campo Amador já tinha iniciado, mas a Vila Olímpica não. E lá nós solicitamos algumas areninhas. A areninha da Beira Rio, que o projeto seria elevar o nível de rua e colocar ali a areninha com campo sintético. Uma areninha eu queria que fosse para a periferia. E a vereadora Vilmaci, se eu não me engano, estava na reunião. Ela pediu uma areninha para o Conceição, no lugar onde era a feira, né, ali do... Em frente ao colégio, o General Osório. Ali do lado do Lavínia, né? Do posto. Seria ali. E ela disse que se comprometeria a conseguir emenda com a deputada Alice e o Estado faria o aporte para a construção da areninha ali, atendendo o pedido da vereadora Vilmaci. Quando ficou tudo certo, inclusive, né, eu recebi uma ligação do pessoal da ligada à Sudesp, pedindo até indicações na Secretaria de Esportes, né, dentro do quadro de diretoria ali, né, para até ajudar nesse processo da reforma da Vila Olímpica. Nós atendemos todas as questões, só que quando eu me filiei ao Democratas, o PCdoB, né, que comanda a Sudesp,
embargou tudo, né? Botou a pedra em cima e colocou como problema, como um problema, Um empecilho, né? a filiação. Um filiado ao Democratas, aliado de ACM Neto, entregar duas obras importantes, que seria o Campo Amador e a Vila Olímpica. E o prefeito começou nesse imbróglio, disse a ele que eu não tinha problema nenhum em entregar, que a obra acontecesse. Entendeu? Que a obra acontecesse. Se ele ia colocar em xeque duas obras pelo causa da minha filiação ao Democratas, né, que eu saísse da secretaria, mas que a obra acontecesse. Até porque em Itabuna, as pessoas que iriam utilizar aquela Vila Olímpica ali não eram só os eleitores de ACM Neto. Né, os eleitores entendeu? Na cidade, entendeu? Mas aí começou todo aquele imbróglio que sai, não sai, sai, não sai. Acabou que eu fiquei durante 1 ano e 4 meses, 3 meses como secretário. E durante 1 ano e 3 meses não saiu nenhuma das duas obras, né? E nem as areninhas também. Então eu fui tocando com os projetos, né? A realização dos campeonatos, fiz 2 semanas esportivas, tentando alcançar todas as modalidades esportivas, porque existia uma grande reclamação dos atletas de que a secretaria não era a Secretaria de Esportes, mas era a Secretaria do Futebol. Né, que todo evento que acontecia era de futebol e não se abraçava as demais modalidades. Então, eu fui fazer as semanas esportivas. Fiz uma no aniversário da cidade e fiz uma no final do ano. Com futevôlei, com vôlei, com basquete cadeira de roda, natação, o goalball, né, que é o handball para deficiente visual. Atendendo o pedido do povo mesmo. Atendendo o pedido dos desportistas. Dos deportistas. Né? Criamos uma lei que eu tentei criar na gestão de Fernando, mas como o vereador não pode criar despesa para o município, né, nós não conseguimos dar procedimento a essa lei. Quando eu assumi a secretaria, nós criamos a lei, enviamos para a Câmara, foi aprovado, que foi a lei de incentivo ao atleta amador. Né, que é aquele rapaz, aquela moça, aquela equipe que disputa em nome do município nas diversas esferas. Só que ele não é profissional, ele é amador. Sim. Entendeu? Então esse atleta ele teria o suporte do município para atender ali, seja as passagens, o hotel, ou até mesmo um recurso para que ele conseguisse lá pagar as suas despesas naquela viagem a nível estadual e nacional. Então, eu consegui botar essa lei em prática, nós conseguimos fazer os campeonatos e consegui reformar uma quadra apenas, que foi aquela da Beira-Rio. Enquanto isso, a Vila Olímpica e o Estádio Amador parado por conta de uma questão política do Estado. Quando eu saí e o estádio, quando o secretário disse isso, eu fui conversar com os 2 presidentes de clube. O Itabuna disse que não colocaria time, porque ia fazer um planejamento para o ano seguinte, de 2022, mas o Grapiúna disse que disputaria em 2021. Quando o Grapiúna disse que disputaria, nós comunicamos ao secretário, né, mas já existia aí a questão partidária. Eu peguei e fiz um levantamento de tudo que era necessário no estádio. Eu precisava do laudo... Foi quando houve aquela primeira reforma, uma reforma parcial? Que seria o laudo da Vigilância Sanitária, o laudo da Polícia Militar, o laudo do Corpo de Bombeiro e o laudo de Engenharia. Eu precisava desses 4 laudos. Me foi passado a informação, né, as pessoas que já têm experiência com a Federação Baiana, de que, como era um ano de pandemia, não era necessário o laudo da arquibancada, porque não ia ter público. Eu só precisava do laudo do campo, né, do banco de reserva, dos vestiários. E aí eu comecei a fazer essas vistorias, né, com a vigilância apontou que precisava fazer. Por exemplo, aqui esse vestiário pode dar micose, não sei o quê. Mandei botar cerâmica no vestiário A e B. Fazendo tudo que seria solicitado. Troquei os chuveiros, né, a pintura, entendeu? Iluminação nos 2 vestiários, iluminação externa. Fui arrumar a cabine de imprensa, que era obrigatório. Né? Fomos arrumar o campo, que estava bem destruído, porque tinha acontecido um incêndio na gestão. Não sei se foi na de Fernando, se foi na anterior de Fernando. O gramado estava bem destruído, né? Ali próximo ao gol. Nós fizemos toda essa recuperação do gramado, né? Fizemos lá, inclusive, uma pista na lateral para o pessoal da corrida, do atletismo, treinar lá também, do lado do gramado. Consegui o laudo do bombeiro, consegui o laudo da Polícia Militar, consegui o laudo da Vigilância e consegui o laudo de Engenharia, sem fazer arquibancada. Quando eu chego na federação para entregar os laudos, a responsável disse assim, não, surpresa. Tem que ter da arquibancada, porque o laudo é de 2 anos, a pandemia é esse ano. Se acabar ano que vem a pandemia e você está com o laudo permitindo ter público e a sua arquibancada
não está atendendo o que o laudo exige. Aí caiu tudo por terra, entendeu? Aí a gente não ia ter tempo mesmo. Foi quando eu pressionei o prefeito, né? Isso lá, ele estava em Salvador, né? Em reunião lá com alguns secretários na casa dele. Eu fui até Salvador para conversar com ele, na casa dele, lá no apartamento, no Pitubaville. Nós conversamos lá e ele disse, não, vou ligar para o MI aqui agora e vou autorizar 2 milhões para reformar o estádio. E a gente atende a demanda da federação e o Grapiúna joga em casa. Ligou, voltei para Itabuna com esperança, peguei a Secretaria de Infraestrutura, fui com os engenheiros e arquitetos lá, fizemos todo o projeto e esse recurso nunca chegou. Né? Então nós não... Acabou na esperança mesmo. Acabou na esperança. Aí, infelizmente. Chegou o meu prazo de descompatibilização para ser candidato, tive que entregar a secretaria, e aí que piorou tudo depois que eu saí, que aí a gente não conseguia mais nada. Nem um todo sequer o secretário Maico conseguia, né, para fazer os eventos. Um todo que o Maico solicitava era negado. E hoje Itabuna joga fora de casa, treina fora de casa, porque não tem campo. Não tem... Jogou em Camacan no passado. Né? Hospedou em Camacan, inclusive Exatamente. na posada de um amigo meu lá. Com apoio do prefeito Camacan, que fez um trabalho assim excelente de apoio ao time. Aí a prefeitura de Camacan foi como patrocinadora. Na hora que o prefeito soube que não tinha na prefeitura de Itabuna, disse que fez uns carcel lá para colocar o nome da prefeitura de Itabuna. Por uma perseguição política, simplesmente deixou Itabuna, o time do Itabuna sem jogar em casa, deixou o torcedor sem frequentar o estádio, deixou o ambulante sem ganhar o dinheiro, quer dizer... Tudo isso por conta de uma perseguição. Eu acho uma perseguição e uma promessa. Então você que está nos ouvindo aí, comenta aí o que você está achando sobre as respostas de Guinho, tá? Com relação ao esporte e com relação à foto, né? Tão polêmica que foram os dois assuntos que nós já falamos até agora. E quero agradecer aqui o nosso patrocinador, que é HINet, né? Sem internet a gente não consegue colocar o programa no ar. Então, muito obrigado. Guinho, falando de polêmica, a gente veio hoje para causar. Tô parecendo minha amiga. Você sabe quem é minha amiga? Minha amiga Charliane. Minha amiga Charliane. Charlie, um abraço, viu? Beijo no coração. Guinho, em 18/7/2022, após 19 meses na gestão, você rompeu politicamente com o prefeito Augusto Castro. Na sua carta aberta, que foi publicada, você afirma que foi deixado de lado pelo prefeito, ficando sem participar das reuniões importantes e não tendo voz para tomar as decisões. A pergunta é, houve mais alguma coisa na época ou só esse esquecimento e abandono por parte do prefeito com relação a Guinho? Na verdade, desde o início da gestão, a gente percebeu, né, esse distanciamento por parte do prefeito. Então, aquela chapa Augusto e Guinho, foi até que ficou uma marca... Foi até 15 de novembro. Dia 16... Ganhou, acabou. Já era. E a gente percebeu isso, mas é aquela questão, não existe 2 cadeiras de prefeito. Sim. Só existe uma cadeira. Então, eu sempre tive entendimento de qual seria a minha função dentro do governo. Que o meu cargo é sucessório. Inclusive, dentro das nossas pautas discutidas em Brasília, né, tem uma PEC a ser tramitada de descrição de função, né, do vice-prefeito, que precisa ser prevista na Constituição. Porque se você pegar a Constituição, dentro da Constituição, o vice-prefeito só está ali esperando o prefeito se afastar, morrer ou ter algum tipo de licença, que ninguém espera que ninguém morra, né? Mas as funções é exatamente essa. Então, você recebe um salário, né, significativamente bem. Isso falando de Itabuna, cidade grande, né? Que se for para cidade pequena, é bem menor. O valor é menor, né? Mas é um cara que é remunerado para não ter função, entendeu? Então, a União dos Vice-Prefeitos da Bahia e do Brasil, tem buscado tentar fazer tramitar essa PEC para que exista na Constituição funções a serem desempenhadas pelo vice-prefeito para que faça valer esse salário recebido e não ficar ali apenas esperando a ausência do prefeito para ter qualquer tipo de ação, entendeu? Na atual administração, o senhor fez a estrutura, o senhor determinou que o gabinete do vice-prefeito tenha uma determinada função, faça parte da estrutura, não somente como um órgão que esteja ali sentado na cadeira esperando o momento que o prefeito for viajar por mais de 15 dias, alguma coisa nesse sentido. Não é exatamente. Isso? Quando eu estava ainda vereador, né, nós conseguimos aprovar no mandato de Fernando ainda a reforma administrativa.
né? Nós discutimos a reforma, nós debatemos a reforma, e dentro da estrutura do gabinete do vice-prefeito, que era bem pequenininha, né, não tinha atribuições, como não tem quase nenhuma lei orgânica do Brasil, né? E nós colocamos, né, que precisava ter ali uma descrição. E foi por isso que nós entramos com um mandado de segurança, entramos com a ação do Ministério Público, que foi uma atitude totalmente arbitrária do prefeito em desativar o gabinete do vice, porque ali aquela estrutura, não é, que tem ali, aí eu vou mais além, porque ali tem energia, tem internet, tem água, né, para você ter um gabinete esvaziado, onde a população pode estar ali, sim, buscando qualquer tipo de até reivindicação, né, de apoio, e ele não vai encontrar ninguém para ser atendido, não é por uma questão de capricho político do prefeito. Então a gente entrou com a ação do Ministério Público e também com mandado de segurança, não foi para que Guinho tenha cargos, não. Porque eu disse à promotora isso, eu falei, promotora, pode pegar os caras que ele indicou lá e bota esses caras para trabalhar. Não precisa ser indicação minha, não. Né? A gente foi para a justiça para que fosse indicação minha, porque é muito difícil trabalhar com uma pessoa que você não tem confiança, que você não sabe o que o cara está ali para fazer por você. Mas, se for para ser os caras indicados por ele, bota os caras para trabalhar, para atender a população, entendeu? Porque é inaceitável um cidadão estar pegando 4.500, outro 3.700, outro 2.750, outro 1.800, né, para não estar cumprindo com as suas obrigações, entendeu? Enquanto a grande parte da população itabunense, desempregada, passando necessidade, ou recebendo um salário mínimo. A gente vai chegar nessa polêmica aí já. Agora é muito complicado, viu, Jair? Você está dentro de um gabinete do vice-prefeito, no caso você como vice-prefeito, e você trabalhar com pessoas que foram indicadas por um prefeito que persegue, como a gente acabou de citar aqui, sim, no exemplo do esporte. Então, como é que você pode ter a segurança de que o que está sendo ali realmente tenha uma privacidade? Não que seja escondido, mas uma privacidade mínima, né? Sim. E aí é onde vem a nossa segunda pergunta aqui com relação a isso, porque hoje a gente veio para causar mesmo. Guinho, no dia 12/10/2022, apenas 3 meses após o rompimento, você denunciou os funcionários fantasma do seu gabinete. Chegou a informar valores, como você acabou de falar. Somente 3 meses após esse rompimento que veio a denúncia. E por que não antes? Porque muitos itabunenses, às vezes até me perguntam isso. Por que não houve essa denúncia antes? E somente 3 meses após o rompimento? Porque, na verdade, eu tive a responsabilidade de fazer uma acusação com provas. Eu não fui... fulano é fantasma. Sabe por quê? Eu fui vereador. Eu participei da reforma da lei orgânica e participei da reforma do regimento interno. Fui presidente da Comissão de Saúde e presidente da Comissão de Infraestrutura. E fazia questão de participar de todas as reuniões de comissão, mesmo não fazendo parte. Então eu conheço um pouquinho da estrutura administrativa, conheço um pouquinho da lei orgânica desse município que rege... Tinha que ter base, né? Essa cidade. Tinha que ter provas. Quando o prefeito nomeou as pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi questionar ao RH. Quando completou o dia 30, que é quando o servidor recebe o salário, eu fiz um ofício RH e perguntei: fulano de tal, ciclano, recebeu o salário? Se sim, onde eles estão lotados? Porque no meu gabinete eles não vieram trabalhar um dia sequer. Se eles receberam salário, informe onde eles estão. Esperei 15 dias, nenhuma resposta. Reforcei o pedido. Recursos humanos. Existem pessoas nomeadas no meu gabinete. Quero saber se eles receberam salário. Se sim, diga onde eles estão, porque aqui não vieram. Secretaria de Gestão e Inovação, da mesma forma. Essas pessoas estão aonde? Nenhuma informação. Entrei em contato com as pessoas nomeadas e disse: olha, ou você vem trabalhar, ou você peça ao seu prefeito que faça um ofício, encaminhe ao meu gabinete, cumpra a lei. O que a lei está dizendo, ele faça. Ele designou você para trabalhar aonde? Porque a prestação de conta vem para o meu gabinete, sou eu que assino. O ordenador de despesa sou eu. Isso. Entendeu? Então, se você assina e a prova está sendo conivente. Eu não tive uma resposta sequer do RH, da Secretaria de Gestão, não tive. Eu ouvi chacota. Então esses 90 dias foi justamente para que você tomasse base, exatamente, para poder buscar esses servidores. Até porque são servidores comissionados
E o servidor comissionado, ele não pode estar em desvio de função. Se o cargo foi criado, ele tem que estar ali presente. Ele é necessário, ele é um cargo administrativo. Porém, o prefeito tem autonomia de colocar à disposição em outro lugar, mas ele tem que informar via ofício. Da mesma forma, se for na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara tem por obrigação informar. Mas não houve informação nenhuma. Eu não fui informado onde os caras estavam trabalhando, o que estavam fazendo, o que eles tinham de fazer. Mas o salário caindo, entendeu? Aí veio o 13º e tudo. Então, nós coletamos todas essas informações e entramos com ação no Ministério Público. E eu só fui informar a população... Eram quantos servidores no regime comissionado? Na primeira denúncia foram 2 comissionados e 2 temporários. E vou lhe dizer, os 2 temporários, eles foram comprovados que estavam trabalhando. Um na assistente social e um na Secretaria de Relações Institucional. Porém, é o que disse a promotora, eu não tenho bola de cristal para adivinhar nada. Se eles estavam trabalhando, eu precisava ser informado onde eles estavam. Né? E não aconteceu isso. Então se viesse essa comunicação antes do RH... Se tivesse informado, eles, enquanto ordenador de despesa, eles estariam à disposição de outro lugar. Sim. Seria uma coisa imoral do prefeito desativar o gabinete do vice-prefeito, mas eles não seriam considerados fantasmas. Só que acontece o seguinte, nós entramos com a ação no Ministério Público, informando que haviam servidores nomeados. Posterior à denúncia, o prefeito foi e nomeou outras pessoas. E aí ele fez o favor de uma das pessoas nomeadas receber em um mês 2 salários, um da Câmara e um na Prefeitura. Duplicidade? Duplicidade. Nomeado na Câmara e nomeado na Prefeitura. Então, isso quem me informou foi a própria promotora, que eu nem sabia. Então, Jai e Gustavo, nós só denunciamos depois de 90 dias porque eu aguardei todo esse procedimento para que a minha denúncia fosse embasada, para que eu não estivesse falando uma mentira ou qualquer situação. Entendi. Então, quando eu fui para o Ministério Público, foi com as provas de que essas pessoas não cumpriram com a sua carga horária. Eu recebi hoje, ontem, na semana passada, eu fui ao Ministério Público a convite da promotora e ela me informou, né, que a Prefeitura atendeu a recomendação dela, que foi demitir 3 dos servidores que estavam na denúncia. Na folha, e 2 iriam trabalhar. E desde a segunda-feira passada, 2 já estão trabalhando no gabinete do vice. Então o resultado foi positivo, né? Agora, a nossa luta, né, na denúncia, na verdade não é na denúncia, não, no processo que está na mão da desembargadora Célia Pilar, é que as indicações sejam de confiança do vice-prefeito, porque é muito difícil trabalhar você rompido com o prefeito, trabalhar com pessoas que é ligado ao prefeito, né, dentro de uma situação que é necessária a mais extrema confiança dentro dos seus servidores. Para você se sentir vigiado a todo tempo. Exatamente. Guilherme, recentemente você foi a Brasília para um curso dos vice-prefeitos do Brasil. Em entrevista na rádio local, o prefeito Augusto Castro afirmou que liberou diárias de passagens aéreas e diárias normal do dia a dia. Acho que para hotel, alguma coisa assim. E além de você, tinha lá o vereador Danilo, da Nova Itabuna, Diego Pitanga, todos utilizando diárias também, né? Tanto da Câmara ou da Prefeitura. E o prefeito disse, nessa mesma entrevista, que você trouxesse recursos, aproveitasse a viagem e trouxesse recursos para a cidade de Itabuna. E a pergunta essas diárias, o uso dessas diárias é normal? Como é que acontece? O prefeito também tem diárias sempre que viaja, né? E você conseguiu trazer algum recurso ou tem alguma coisa futura para a cidade de Itabuna, seja via ONG, como ele falou, ou alguma ação parlamentar, alguma verba parlamentar? Então, não foi curso que eu participei, não. Eu participei da 6ª marcha dos vice-prefeitos, né, que é um movimento da União dos Vice-Prefeitos da Bahia e da União dos Vice-Prefeitos do Brasil, certo, onde todos nós vice-prefeitos vamos até Brasília visitar os ministérios, né, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, da Cultura, Assistente Social, né, vários ministérios, e dentro desses ministérios nós entregamos as nossas reivindicações de forma organizada e como associação para ter muito mais força, até porque as pessoas sempre estão dispostas a atender os prefeitos e os vereadores.
mas quando é vice-prefeito, não tem a mesma essa disposição. Então, nós estamos nos organizando enquanto associação, né, a União dos Vices, para que o vice-prefeito seja respeitado e atendido, porque nós somos votados, não é porque nós somos cobrados pela população e a gente precisa também de um retorno mediante as nossas demandas, mediante as nossas necessidades. Então, nós fomos até lá. Dentro da lei orçamentária, né, que é uma previsão, que pode ser daquele valor previsto como pode ser superior, existe lá a descrição por rubricas, né, de onde o recurso vai ser destinado. E dentro de cada departamento existe a previsão orçamentária para as diárias, para que qualquer servidor, seja o agente político ou um servidor comissionado, contratado, possa se deslocar a qualquer outro município ou estado, né, ou seja, para capacitação ou para a busca de recursos e investimentos para o município. E nós fomos para a marcha com esse objetivo, né, de tanto estar inserido dentro da união dos vice-prefeitos, né, buscando essa valorização do cargo de vice, como tentar trazer recursos para o nosso município. E nós conseguimos, via o deputado, por exemplo, Arthur Maia, né, que é um deputado que tem colaborado aqui com as nossas lutas, nós conseguimos uma demanda que vinha sendo cobrada da população do bairro Jaçanã e do bairro Vila Anália. Né, com a enchente, as manilhas foram retiradas ali do acesso desses dois bairros, né, no canal, para que o fluxo da água pudesse correr com mais facilidade, né, já que o canal transbordou tanto no Jaçanã como no Vila Anália. E da enchente até hoje, a população está sem esse acesso de uma rua para outra, porque foram retiradas essas manilhas. Então as crianças, os adultos, né, eles passam por dentro do esgoto para conseguir ir ao outro lado. Várias crianças... Inclusive era uma passagem de uma linha de ônibus, se eu não me engano, né? Hoje Sim, não passa mais. Então, até cadeirantes ali não esquece. Não, né? as crianças, por exemplo, vão para a escola, quando retornam, passam por dentro do canal. A gente já pisando em manilhas quebradas. Exatamente. Correndo o risco de cair, então, naquela lama, no esgoto. Não, se você não pisar direito, você pisa em cima de 20 centímetros quadrados. Assim, você tem que pisar pulando como se fosse amarelinha, entendeu? Jesus do céu. E aí eu pedi ao deputado, né, que a gente conseguisse trazer aqueles pontilhões, né, para que as pessoas parassem de passar por dentro do canal e tivessem uma dignidade, né, de um acesso de uma rua para o outro. E o deputado, via Codevasf, autorizou, né, e nós vamos estar aí fazendo essa entrega dessas obras lá no Jaçanã e no bairro Vila Anália. Inclusive, essa situação lá no Jaçanã foi uma que houve uma mobilização dentro das redes sociais. Sim. E o prefeito aqui pegou aqueles L's que tinham de concreto lá no Sestran que estava fechando e colocou para fazer uma ponte, que hoje está lá com quase 2 metros de altura de nível da rua, entendeu? Que seria para o canal Lava-Pés lá da Avenida Amélia Amado, né? Que a obra não foi conclusa, e aí aqueles concretos foram levados lá para o aeroporto, né? Onde funciona o CETRAN. Então eles pegaram aquilo ali e colocaram dentro do canal para as pessoas pularem de uma rua para outra. Então, mas ficou muito acima do nível da rua, né? Então, só para essa questão da diária, então, pelo que eu estou vendo, pelo que você está nos noticiando aqui agora, então ela foi bem... O valor da diária que o será prefeito, quase 1 milhão em obra, né? Pronto, então valeu a pena, porque... Sem dúvida. Agora, tem um fato relevante que a gente deveria colocar, e eu fui pesquisar quando eu ouvi, porque eu gosto muito de buscar números. Agora você falando, no fundo do baú, viu? Você falando aí, eu poderia ter feito que nem ele, né? Primeiro apresentar a maquete, depois fazer uma coletiva para anunciar faz que... o convite também, você pode fazer o convite folguetório. Então isso é exclusiva? É exclusiva. É exclusiva? Inclusive o prefeito poderia dizer o seguinte, de 1º de janeiro, está lá no portal da transparência, não é Gustavo que está citando. De 1º de janeiro de 2023 até o dia de hoje, 28 de agosto, o prefeito da cidade de Itabuna, ele gastou com diárias, somente ele, segundo o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Itabuna, R$ 431.000, 329,81 centavos. Então, Seguinho foi para lá, gastou 10 mil e trouxe 1 milhão. Tomara que Augusto tenha trazido proporcionalmente o mesmo valor. Eu vou ficar muito feliz por isso, né? Sua parte é essa daí agora. O qual? Pesquisar o recurso que Augusto trouxe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu for pesquisar, eu vou chorar. Mas eu nunca questionei com relação a isso. Né? Nunca falei, o prefeito
recebe X milhões de emenda ou de diárias e mora em Salvador, por exemplo. Sim. Eu nunca questionei isso. Por quê? Eu sou legalista. Né? Se existe uma previsão legal para que ele utilize dessa diária para buscar recursos e investimentos na cidade, ele está se utilizando da sua prerrogativa como prefeito. Sim. Agora, ele foi totalmente infeliz em ir para o rádio por conta de uma lista vazada que ele atribui à oposição, né? E eu disse a ele que se a oposição tornou público, ela está fazendo o papel dela. Né? Porque tudo que é ilegal e irregular que tem numa gestão, a oposição precisa tornar público mesmo. Agora, como o gestor, qual é o papel dele? É provar que é mentira, é provar que é fake news, e isso com provas, não só falar de boca para fora. Então, a infelicidade dele foi em ir para uma rádio, achando que iria me atacar, falando de que eu viajei para Brasília, de que ele havia autorizado o diário, porque ele se acha dono do orçamento, se acha dono da cidade, acha que a prefeitura é uma empresa privada dele, né, que até os próprios irmãos podem indicar cargos e mais cargos. E partindo do princípio de legalista, quem tem que cobrar essa situação, quem tem que ver a regularidade é o Tribunal de Contas dos Municípios, que ele deve provar e deve, no caso, comprovar o motivo da viagem. Por exemplo, quando ele diz que ele vai a Brasília, no Condé, ele tem que mostrar a motivação. Que ele foi na Condé. Quando ele disse que ele foi a Brasília a convite do reitor e da reitora, da vice-reitora da UFSB, para a comemoração dos 10 anos da Universidade Federal, ele tem que mostrar que, com fotos, com diárias de hotel, com a comprovação de nota fiscal, tudo isso deve ser comprovado no Tribunal de Contas do município, assim como o curso que Diego Pitanga e o vereador Danilo, os dois vereadores, estavam fazendo lá em Brasília, com fotos, com tudo, entendeu? Marcha do vice-prefeito. Então o prefeito ele foi infeliz, ele quis fazer politicagem em cima de um ato sério, entendeu? Acredito eu. Não cabe de forma alguma, o prefeito atacar Diego e Danilo com relação a isso, até porque tanto é uma prerrogativa deles, como nós, enquanto poder, temos que ter harmonia entre os poderes. E quando o prefeito ataca um vereador pelo fato de ele ter recebido uma diária para ir a qualquer situação, né, ele fere essa harmonia. Até porque ele também recebe qualquer outro, porque é legal. Ninguém roubou dinheiro de ninguém para ir atrás de recursos ou de projetos para a cidade. Então, na minha colocação, na minha visão, eu achei uma infelicidade dele em querer atacar, né, a mim, a Danilo, a Diego, por ter ido a Brasília por diária, porque ele não pega o dinheiro do bolso dele e vai a Brasília nem a Salvador. Né? Todo mundo, todo servidor público, concursado, comissionado, quando vai até qualquer cidade, né, em busca de benefícios para a cidade, ele vai receber, né, ali para aquela ação, porque está previsto na lei. Se é imoral, podemos discutir, né? Mas não é ilegal. Então, essa afirmação, eu acho que ele perdeu a oportunidade, né, de ali ter provado, diante da população, de que essa lista vazada é mentirosa. Eu acho que ele só quis utilizar de algum fato, entendeu? Mesmo que esse fato seja inexistente, para fazer a politicagem, e com isso, talvez ele abafar um pouco o escândalo que a cidade está vivendo. Entendeu? Vamos de recadinho agora. Italanei, boa noite, vamos nessa. Pensar nas minorias, que são minorias, e sim, minorias é primordial. Marcos, boa noite. Para vocês, estamos ligados aqui assistindo essa entrevista, boa sorte. Amanda, lá vem o comentário da Amanda aqui, ó. É assim que se ganha uma eleição? Pergunta da Amanda. Sem mostrar um trabalho de gestão e fica apenas falando mal do governo atual. Do governo, qual você faz parte. Isso. Assim que se faz campanha política, apenas falando mal dos seus oponentes. E aí agora é bom, até esse comentário aqui, Guinho, porque eu coloquei aqui que você já se declarou pré-candidato a prefeito de Itabuna. Eu tô certo? Olha, se a Amanda conseguir me mostrar hoje aí no comentário, se ela me apontar, essa cidade arrecadará em 2024 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse ano arrecadou quase 1 bilhão.
Amanda, se você mostrar uma obra construída pelo governo Augusto Castro de 1 milhão, eu mudo meu discurso. Infelizmente, a gente não tem nenhuma obra com recursos próprios. Entendeu? Não é com recurso do governo estadual ou federal. Então, a gente precisa, porque eu fui oposição a Fernando durante 4 anos, e digo, ela falou aí, do governo que você faz parte. Eu fui oposição ferrenha a Fernando Gomes. E eu era mais respeitado no governo de Fernando do que agora que eu sou vice. Acontece, né? São coisas da política. Eu vou dizer uma coisa simples. Que não seria, né? Eu vou dizer uma coisa deveria simples. ser. Vou dizer uma coisa simples que não é para ser colocado nem em xeque, mas vou dizer. Qualquer evento, por exemplo, seja o Pedrão lá que Fernando fazia na Câmara de Vereadores, carnaval que teve, o evento, tipo, Dia da Cidade, pelo menos 5 convites eu recebia. Oposição. Na atual gestão, no último evento, mandaram uma pulseira para mim. E era minha, não era nem para levar alguém. Então, para você ver que sempre houve essa falta de respeito, né? Sempre houve essa falta de respeito. E eu estou falando de uma situação de que eu não tenho feito oposição, não. Eu não tenho feito oposição. Eu tenho me posicionado mediante as situações que foram gritantes na cidade. Mas quem me acompanhou no mandato de vereador sabe o que era fazer uma oposição. É isso que eu ia falar. A gente fazendo o Guinho vereador e o vice-prefeito. Então hoje... E Babá Cearense, Então assim, o que a gente está vendo hoje, eu já disse isso e eu volto a repetir. O Guinho vice-prefeito que eu estou vendo hoje é o mesmo Guinho vereador que no momento acreditou em um projeto, certo? Entrou de cabeça num projeto, ajudou o atual prefeito a se eleger e simplesmente foi traído pelo projeto pessoal do gestor. E aí o que é que acontece? O Guinho hoje é tido como... Não, ele é simplesmente uma pessoa que mantém a sua linha de pensamento, é o que a gente está falando no início. Ele mantém uma linha de pensamento, ele mantém uma linha de ideologia, ele se mantém fiel aos princípios dele, entendeu? E com isso, as pessoas que na maioria das vezes estão atacando são pessoas fermentadas por pessoas da gestão, entendeu? Que vem de lá para cá batendo, mas sem pensar, ou sem ter o interesse de pensar no histórico político, de quem era e como se tornou, entendeu? Gustavo e seus comentários. Então, assim, como ele mesmo disse, né? O vice-prefeito tinha os cargos, quando ele rompeu, eu passei a caneta. Se eu fosse pensar em mim, tudo seria mais confortável eu estar do lado dele. Sem dúvida. Para meu nome tá na lista lá também. Você teria talvez hoje... Ia ser talvez o que ia ter mais, né? Na lista. Talvez se você tivesse na lista, se você tivesse bem com o prefeito hoje, talvez você vivesse financeiramente bem melhor. Talvez você tivesse um carro próprio. Você tá entendendo? Então, assim, é o tipo de coisa que você para e pensa assim, pô, o cara tá dentro, meu irmão, é só dizer o sim que tá tudo certo. E o cara não aceita. Esse tipo de coisa é louvável no mundo político de hoje. Lembrei aqui de uma foto de vocês que rolou em algum campo de futebol, não sei se foi em Salvador, vocês conversando. E aí a Itabuna falou, Guinho e Augusto Castro fizeram as pazes. Né? Rolou essa foto. Eu não tenho dificuldade de conversar, não. Uma vez eu tava na missa do lado de Fernando Gomes. E aí o presidente da Câmara não pôde ir, eu fui representando o presidente. E aí eu tava do lado de Fernando, aí o radialista chegou assim, Guinho do lado de Fernando Gomes, é milagre de São José? Aí eu falei assim, olha, irmão, eu tô aqui dentro nessa missa representando um poder, mas eu sou cristão católico. Se eu for incapaz de estender a mão pro meu adversário político, eu não sou digno nem sequer de me levantar ali e comungar. Claro. Entendeu? Então, se eu encontrar o prefeito em qualquer lugar, eu vou cumprimentá-lo normalmente, entendeu? Agora, dentro do campo político, nós temos uma divergência e eu estarei aqui, como eu sempre disse, hoje, o meu posicionamento se dá, tudo que eu venho cobrando, são situações que a população tem cobrado muito mais. Aí a população diz, você só sabe bater no povo. Aí eu pergunto no prefeito. Irmão, você está passando por dentro do canal para ir para casa? A gente está vendo nas redes sociais hoje em dia todo mundo se manifestando. Rapaz, você sai do... Vou dar um lugar aqui, ó. Você sai do Colégio Félix Mendonça até a Praça do Vila Nália.
você cai uns 50 buracos. Sim. Entendeu? Aí o Uber dessa cidade pergunta ao Uber o que, é que ele pensa do governo Augusto Eu Castro. vi essa semana na rede social uma criança que aprendendo a usar a câmera e fazendo uma filmagem numa rua. Quer dizer, aquilo ali não pode ser chamado de rua. Uma situação no Maria Pinheiro. Entendeu? No Maria Pinheiro. Pergunta a quem usa o transporte público que tem que descer no meio da caminhada, da viagem, porque o transporte ônibus quebrou. Sim. Aí você vai até... Pergunta a quem precisa de um atendimento médico Ou e não então tem a na menor cota. das chuvas ali na Cinquentenário que alaga tudo, ou então ali na Avenida Ilhéus que ele poderia estar fazendo a obra de macro drenagem ali no início da Avenida Ilhéus, que quando chove não tem a condição. Os pais dos filhos de quem estuda ali no colégio que caiu o teto. Pergunta à família que perdeu o pai Vamos no e chat o filho. aqui de novo que tá bombando, né? Guinho respondeu e Amanda... Cadê? Já me perdi aqui, porque não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Na verdade, estou fazendo 3. Seu papel como vice-prefeito está limitado a falar mal dos oponentes, assim não se elegerá nunca. Então saia do cargo, peça exoneração de novo. Amanda retada, viu? Guinho, hoje tá para causar, viu, Guinho? Eu só... Italanei. Mas a questão que a Amanda coloca é que não é governo do Augusto Castro, é uma gestão vice-secretários. Ele toma decisão sozinho, Guilherme? Quem? O Augusto? 100%. 100%. Gente, assina e siga a cartilha. Bota no Google, antes de comentar. Qual é a função do vice? Bota no Google. É o que eu falei aqui anteriormente. Qual é a nossa luta em Brasília junto à marcha dos vice-prefeitos? É tentar que o vice tenha função dentro da Constituição. Não é Guinho, não. Vá lá em Boiarema agora, que o gel da farmácia tem a mesma função de Guinho. Claro que, diferente de gel da farmácia, que tem um prefeito top, não tem um prefeito igual a esse. Verdade. Você vai lá em Salvador, que a função de Ana Paula é igual a de Guinho aqui. Só que a diferença de Ana Paula para Guinho aqui é que o prefeito de Ana Paula é top e o de Itabuna não é. Então, a função do vice-prefeito, ela está unicamente para assumir na ausência do prefeito. Então... Aí quando você fala de gestão, a autoridade é do prefeito, para você ter noção. Os cargos do meu gabinete de vice-prefeito, quem nomeia e exonera é o prefeito. É através de decreto. Quem manda em tudo é o prefeito. Quem tem caneta para mandar e desmandar é o prefeito. O secretário não tem caneta nenhuma. Se ele fizer qualquer coisa sem autorização do prefeito, ele é demitido. Entendeu? Então vamos tirar isso da cabeça de que vice tem poder. Renuncia o mandato. Então manda todos os vices renunciar. E outra coisa, não é só em Itabuna essa essa realidade. Pede exoneração. Não pode, porque Guinho foi eleito juntamente com o prefeito, os dois eleitos. Não existe exoneração. Você está entendendo? Não existe exoneração para o vice-prefeito. Ele tem o mesmo direito político que o prefeito, mas não tem a caneta nem o poder de decisão. Tá, aí você vê as pessoas que muitas vezes vão para defender o prefeito, aí você pode puxar. Tá na lista. Tá na lista. Tá na lista. Guilherme, vamos falar de 2024. Plano de governo 2020, você falou que o esporte era uma prioridade. Já falamos disso aqui na entrevista que você deu lá em 2020. Em 2024, o esporte continua carente em nossa cidade. Atualmente, né? O esporte continua carente em nossa cidade. Tivemos há poucos dias o grande exemplo aí do Samuel Rosa, que faz parte do projeto ali do professor Gil Marques, do Maria Pinheiro, campeão de boxe, 49 lutas, 48 vitórias. Eu, sinceramente, não vejo um apoio da gestão atual. Você sabe o que eu fiz pro Samuel uma vez? Não. Mandei meu carro e buscar ele em Salvador. Aí, bancada. Tá eu não vejo porque esse apoio com relação a ONGs e ao esporte atualmente. Sim. E a pergunta é, o que muda do plano de governo de Guinho 2020 ou do pensamento, da visão para 2024? E quais ações podem ser executadas de imediato para tornar viável essas mudanças? O que precisa ser feito? O que a prefeitura precisa fazer? O que o seu projeto vai fazer, beneficiar a nossa cidade? Olha, eu sempre conversava com a minha equipe do Departamento de Projetos na Secretaria de Esportes, de que eu acredito assim, o esporte ele não está ali só como uma opção de lazer, né? Ele é uma política pública que nós temos resultados extremamente positivos quando nós investimos nele. Você investir no esporte,
você vai ter resultado positivo na saúde, você vai ter resultado positivo na educação, você vai ter resultado positivo até mesmo na diminuição da criminalidade. Então, o esporte é um grande aliado, precisa ser um grande aliado da gestão. Né? É por isso que ele está previsto na Constituição, porque ele tem um ganho gigantesco quando nós temos um olhar diferenciado para ele dentro de uma gestão municipal. Faz parte da qualidade de vida. Entendeu? Também. Então, hoje, eu defendo, e falava isso com o meu departamento, que já chegou a hora de se pensar na Secretaria de Esporte se tornar uma autarquia, assim como a cultura é. Entendeu? Para que nós tenhamos uma previsão orçamentária de porcentagem de destinação de recursos, onde o seu presidente vai administrar aquele recurso, vai licitar seu material, vai licitar suas ações, seus eventos, dentro da sua própria autarquia. Porque, da mesma proporcionalidade que nós temos uma FIC que promove um Itapedro que é grandioso, mas nós temos uma Secretaria de Esportes que promove o Interbairros, por exemplo, que ele tem uma duração de 6 meses, que você movimenta em cada campo de várzea um número de pessoas muito alto. Sim. Além das pessoas que vão para assistir, você tem um ambulante que está lá vendendo, né, o salgado, o refrigerante. Quando você tem, por exemplo, 2 jogos, um numa comunidade, digamos, no São Pedro e um no núcleo habitacional do CEPLAC, você tem 2 comunidades sendo movimentadas, né, com os ambulantes ali, né, vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo cerveja, vendendo salgado, e são 6 meses de campeonato, né, que acontece no Interbairros. Quando você faz o investimento, por exemplo, nos jogos estudantis, apoiando lá, né, os organizadores dos jogos estudantis, que aí já é para uma questão da rede municipal, estadual e privada, né, dos jogos, você tem a mesma movimentação com os alunos, incentivando a prática esportiva. Quantas pessoas viram atleta profissional que eu conheço, começando nos jogos estudantis? Sim. Entendeu? Hoje você ter pessoas que são referências no esporte, começou nos jogos estudantis. E isso acabou em Itabuna. Verdade. Entendeu? Acabou em Itabuna. Aí você tem as semanas esportivas que nós criamos, que é extremamente importante também, porque você já vai movimentar todas as outras modalidades. Então, esse olhar para o esporte, ele é extremamente importante. Eu vou lhe dizer, se a gente tivesse feito Itabunão, nós teríamos dentro de um calendário esportivo Campeonato Série A do Campeonato Baiano, Série B do Baiano, com Grapiúna, Copa do Brasil, Série D do Brasileirão. Aí você poderia jogar aí o Intermunicipal, o Interbairros, né, e dentre outros campeonatos dentro do Itabunão, que você teria praticamente aí 9 a 10 meses de calendário ali dentro, com atividade uma atrás da outra, com o ambulante indo vender no final de semana. Não só ambulante, a rede hoteleira, entendeu? Vai aqui, você tem um Bahia Itabuna aqui dentro, né? Eu vi lá em Camaquã como ficou lotado, pô, em Camaquã. Não tinha espaço. Eu falei, se esse jogo fosse dentro de Itabuna, travava a cidade. Há tempos atrás nós já tivemos Flamengo e Itabuna, Vasco e Itabuna aqui. O Flamengo, a Copa do Brasil vai vir aí. Entendeu? E né? aí? A gente não tem mais esse aporte para poder receber. A gente não tem mais um campo para poder receber. Mas falta esse olhar do gestor. Né? Aí o povo sempre fala, geralmente os prefeitos não gostam de esporte. Mas, minha gente, eu não estou falando do cara gostar de futebol, de bater o baba, não. Eu estou falando do cara ter um olhar para o esporte como política pública. Né, como algo que ele pode levar até as comunidades, até a ponta, até os bairros periféricos, desenvolver ações lá dentro que vai contribuir com aquele menino que está ocioso muitas vezes e acaba sendo a porta de entrada para o tráfico ali dentro. A gente não tem mais um time como tinha antigamente, um time de handball, um time de vôlei. O time de handball de Itabuna era um time muito famoso. Eu cheguei a treinar com a professora Júvia, com... Oh, meu Deus, foi técnico também da seleção da FEI. Então, assim... Itabuna já foi um time... Já foi referência. Já foi referência e respeitado na Bahia. Entendeu? A gente jogava Campeonato Baiano de Handball aqui na Bahia, e o time de Itabuna, quando chegava chegando. O Chico ali, filho de Geraldo, filho de seu Zé ali, Chico. Entendeu? Ascendino. Nós tínhamos James, nós tínhamos grandes nomes do handball. Hoje você não vê mais isso. Eu só conheço um Ascendino, meu vizinho, e James é só aquele da banda que toca. Não, tem o James, que é um portão, um bicho, é um monstro no arremesso. Até mesmo a seleção de vôlei, se você for colocar, a seleção de Itabuna de vôlei era uma seleção respeitada, certo? Mas tá onde isso, certo? Então, assim... Mas é isso que eu falava muito na secretaria. Quando eu trabalhava, por exemplo, né, com o Paulão, referência ali do handball, né, do basquete, a Dinamar, referência no handball, né, Chico Leone, referência no vôlei.
E eu sempre questionava eles. Eu falava, daqui a 20 anos, quem serão as nossas referências? Hoje no esporte Itabuna a gente não tem, Você tá né? entendendo? Então a gente não aquele- pode perder essa identidade, Você não. não pode deixar a história se quebrar, Exato. porque você perde. Aquele atleta que vendia pipoca e corria, como era o nome dele? Eu esqueci o nome dele, era atleta de corrida. Aqui de Itabuna, acho que morava ali pro lado das casas da placa. Tem Mas aquele, vamos você lá. quer ver uma coisa? Marcelo, que era Da AIA, presidente é o presidente da AIA, da certo? Associação de Hoje, Atletismo. Agora ele está tendo, entre aspas, algum tipo de ajuda para poder fazer os eventos, mas depois de muito penar. Então, assim, eu acho que precisa-se mais esse olhar, entendeu? Esse olhar, não olhar a Secretaria de Esporte como um interbairro que eu vou dar uniforme e vai ficar tudo ok. Não. Precisa-se de uma forma geral. Vamos falar de saúde? Kion, Augusto Castro passou por um problema de saúde e ficou internado. Isso aí todo mundo soube. Inclusive, algumas pessoas falam que foi um dos pontos que ajudou A facada de Bolsonaro. ajudaram vocês na eleição. né? Promoção. Muitos itabunenses acreditavam que a saúde em Itabuna seria referência de ponta, hospitais top, que acabaria com as filas. Né? Hoje a gente vê filas nos postos de saúde, poucas emissão de fichas diariamente. Então, assim, tudo se acreditava que iria levar uma saúde de qualidade em Itabuna. Itabuna, se não me engano, tem 40 postos de saúde. E as reformas que vem acontecendo, ela vem acontecendo por causa de parceria com a FASA, né? Com a Faculdade de Santo Agostinho. Por que a prefeitura não assumiu essas reformas? Não tem posto de saúde com qualidade. Hoje a gente vê posto de saúde sem internet. Então, porque não Falta pagou de a conta, pagamento. falta de pagamento. O que precisou para... O que a prefeitura deixou de fazer? Na verdade, a gente não pode eliminar uma coisa por conta de outra. Né? A FASA deveria e deve continuar fazendo a reforma, até porque não é uma parceria, é um programa do governo federal, né, que é através do programa Mais Médicos. Né, existe essa contrapartida, onde as faculdades de medicina, né, eles devem fazer esses investimentos na área da saúde, que não é especificamente Itabuna, mas na região aonde está a sua sede. Entendi. Né? Então, até o presente momento, a FASA tem investido em Itabuna, mas ela pode decidir investir em Itapé, investir em Floresta Azul. É na região, não é só em Itabuna. Então, se a FASA deixar de investir aqui, hoje pararia praticamente a reforma dos postos. É isso que eu estou lhe dizendo. Uma coisa não pode anular a outra. Eu acho que se a prefeitura, não tenho certeza, se a prefeitura tivesse reformado com recurso próprio 10 postos, nós teríamos hoje 25 postos reformados. Entendeu? Então, não é porque a prefeitura tem que reformar que impediria da FASA. Não, tem que ser os dois fazendo e nós ganharíamos com isso. E a população ganharia com isso. Com relação à saúde, eu tenho uma questão em particular, que eu entendo muitas vezes os gestores, que ele faz a obra para deixar marca. Né? Foi ele que fez isso. Eu já penso mais no que a população vai ganhar com isso. Entendeu? Eu sei que a obra é extremamente importante, mas eu, como a minha família acessa ao SUS, né, e a gente está constantemente, desde o mandato de vereador, presente nas questões da população, fui presidente da Comissão de Saúde por 4 anos, então eu penso na população. Por exemplo, no governo Temer, houve o teto de gastos, onde houve um impedimento de aumento de recursos ali na área da saúde. Então você não teria recurso novo, você iria administrar com recurso existente. Então, quando você tem esse recurso que você administra X unidades, você precisa tentar melhorar aquela unidade que já existe. Não é você criar uma nova unidade, você não tem recurso novo para isso. Você divide com o que já tem. E eu sempre vou pela aquela linha de que, se você tem um buraco no teto da sua casa, você vai consertar o buraco do teto ou você vai comprar uma casa nova. Né? Então, é muito mais barato você consertar o teto da sua casa. Então, a gente precisa ter esse olhar de que as nossas unidades precisam estar bem. Né? Nós temos aí uma ampliação do hospital de base que é muito importante, mais leitos, né? É importante. Mas como é que está a situação do que já existe? A porta de entrada, na verdade. Entendeu? O que é porta de entrada? Que são os postos de né? saúde. Quando você vê que eu recebo aí muitas demandas, muitas vezes, de que falta um medicamento, que falta isso, que falta aquilo, né? Onde a população queria um atendimento melhor. Nós sabemos que nós temos um hospital único, o hospital de porta aberta da região, é o base. Então ali a demanda é gigantesca
né? Você tem uma cidade cortada por BR, qualquer acidente que acontece nessa BR, base. E as Levou um unidades de tiro. saúde funcionando, você tiraria até o gargalo do hospital de base. Não, uma dor na unha, É o hospital de base. Levou um tiro, base. Facada, Uma base. dor de Infartou, barriga, base. sentiu, vai pro Então, base. então, é um hospital que é com uma demanda altíssima. Então, se existe um olhar de carinho diferenciado para o hospital de base, eu iria botar como prioridade deixar aquele hospital um brinco. Sim. Né? Um brinco. Foi o que a população achou que existiria com a gestão de Augusto Castro. Porque todo mundo falava, cara, ele teve no hospital de base, ele teve internado, foi no Santa Casa, ele teve internado, então ele precisou da saúde. Todo mundo achava que ele iria cuidar da saúde com mais carinho. As pessoas achavam que o São Lucas, por exemplo, seria porta aberta de urgência e emergência. Né? Todo mundo estava nessa ideia. E lá são os leitos, através de regulação, que você é direcionado para o São Lucas. Mas as pessoas achavam, por quê? Porque o marketing, quando se faz, muitas vezes deixa aparecer que ali seria um hospital porta aberta para urgência e emergência. E acaba, é justamente o que eu digo, se você não tem um posto de saúde que funciona, você pega toda e qualquer enfermidade, por menor que ela seja, e direciona para o hospital de base. Aí o hospital de base, ao invés de estar tendo um atendimento de urgência e emergência em alta complexidade, ou média e alta complexidade, o que ela está fazendo? Ela está atendendo uma dor de barriga, está ocupando um médico, está ocupando um leito com aquilo ali, coisa que poderia ser tratada na unidade de saúde, mas a unidade de saúde, às vezes, ela não tem, como eu vi umas imagens há pouco tempo, na rede social, coisa de 15 dias, o Léo Leira colocou sobre o posto de saúde do São Caetano, tá lá com as paredes mofadas, com o vaso quebrado. Então, assim, a população ela não sente a segurança. Às vezes falta até o médico mesmo, está atendido pela enfermeira. Então, a população ela não tem a segurança de que vai ser bem atendida. Então, para ela não perder o tempo ali, quando você vê um filho doente, vou pro base. E aí você vê, ao invés de estar ali 10 pessoas sendo bem atendidas, na verdade tem 100 pessoas sendo atendidas. Por quê? Porque as unidades de saúde não funcionam. Você cria um gargalo dentro do hospital de base. Infelizmente. Guion, mais uma polêmica com relação à saúde. Falando de saúde, você foi secretário aí como você afirmou, por 4 anos. A secretária de saúde, doutora Lívia Mendes, afirmou em entrevista ao podcast Sem Filtro, na edição 10, que Itabuna tem 400 mil cartão do SUS. Né? Famosos cartões, o pacto, né? Os convênios pactuados, dos municípios compactuados. Não, essa questão do SUS, ela é da seguinte forma, vamos supor, vou exemplificar aqui para que o nosso público ele possa entender. Digamos, eu moro em Itabuna, certo? Então, para me atender, para mim ser atendido, tem uma celeridade no atendimento, digamos por assim dizer, eu cadastro meu cartão do SUS aqui no município de Itabuna, na casa de meu sobrinho. Digamos, você mora em Itabuna, mas eu moro em Bicaraí. Aí eu pego aquilo ali e me cadastro aqui em Itabuna. Vou no hospital de base e estou recebendo como um morador. O hospital de base vai receber o serviço de um morador de Itabuna, mas na verdade está na conta, eu sou de Bicaraí. Então o Bicaraí recebe o valor do atendimento, certo, do morador que está lá, mas na verdade o prejuízo está para Itabuna. Isso é um débito, é uma situação... Aí Itabuna tem 400 mil cartões do SUS e... 130 mil habitantes. Vamos usar o IBGE da época da entrevista, que ela falou em 213, 214 mil. Sim. Mesmo assim, são 2 Itabunas, né, utilizando com cartão de SUS. Você consegue dizer pra gente qual o motivo, além dos comentários de Gustavo, né, o que pode ser feito? Ela chegou a falar nessa entrevista que seria colocar pessoas na rua visitando, para saber se o Guinho realmente mora naquele endereço, né, de fato confirmar. Já no bate-bola com o Gustavo aqui mais cedo, o Gustavo disse que isso é totalmente complicado de fazer. Então não tem que fazer só em Itabuna, tem que fazer na região inteira. Na verdade, a gente sabe que a saúde, né, é um gargalo nacional, é um problema gigantesco. E a população ela não consegue ter um acesso direto, né, seja a marcação de exame. Né, acontece uma coisa muito... que geralmente as pessoas procuram os políticos para tentar ter as suas demandas atendidas, com exame, com consulta, com procedimento médico. Né? Então, isso é um costume. Tanto que, quando eu era vereador, eu protocolei um projeto de lei alterando ali dentro do sistema de regulação para que a população, ao dar entrada no posto de saúde,
e o médico passasse lá um exame ou qualquer tipo de procedimento, ele iria na recepção, e a recepção jogaria dentro do sistema de regulação, né? Tendo cota ali naquele momento, ele já estaria com o exame marcado. Não tendo, ele iria para uma lista de espera que ele poderia acompanhar via internet, não é? Com o seu cartão do SUS e CPF, ele poderia acompanhar a qual posição da lista de espera ele estava, para ele, tipo, eu estou em 10º, eu sei que se abrir 10 vagas, 10 cotas no mês que vem ou final desse mês, eu estou dentro. Mas como não existe essa transparência, a gente sabe que muitas pessoas acabam passando na frente do outro por conta ali o apadrinhamento político que existe, né? E a gente até coloca assim em xeque, porque o político é procurado o tempo todo, né? É o tempo todo. O meu gabinete não para, muitas vezes as pessoas, é um exame, é uma consulta, é isso e aquilo. Então é muito comum de que os políticos acabam apadrinhando essas pessoas. E em alguns municípios que não são compactuados, acontece que a pessoa entra em contato e aí é feito um cartão do SUS aqui do município. E é por isso que nós temos essa demanda altíssima, essa quantidade altíssima, duas Itabunas na questão do cartão do SUS. Eu sempre defendo o governo digital. Nós estamos na era digital. Sim. E o governo digital, ele tem essa condição de aproximar mais a população do governo, desburocratizar muitas situações e simpletizar também muitas coisas que acontecem dentro da administração pública. E até mesmo a economicidade acontece. Sim. Entendeu? Então a gente precisa utilizar o que nós temos ao nosso favor. Por exemplo, agora a gestão colocou, né, o ponto lá eletrônico nas escolas municipais. O aluno chega, coloca o rosto dele, né, o pai tem conhecimento se ele compareceu ou não à sala de aula. É a tecnologia, né, contribuindo para o quê? Para diminuir a questão da violência, até da evasão escolar. A evasão escolar. Então, a gente precisa atrelar a tecnologia às demais áreas da administração pública, que nós teremos um governo muito mais acessível, né, com uma economicidade gigantesca e um governo que funciona, né, um governo que vai funcionar. Então, eu sou por essa linha, né, de que a gente precisa trazer mais para o digital as coisas, que a gente vai ver, que a gente vai conseguir servir a população. Mas, como o apadrinhamento, ele transforma em voto, né? Sim. Em voto, que é o favor, político, né? O interesse do político é ter o voto. Isso acaba sendo até como um trava, né, para que a melhora não chegue para a população. Infelizmente, né? Comentário bacana aqui do Sérgio Ricardo, meu amigo aí. Temos um bom exemplo aqui no final de linha do São Caetano. Seria construída uma UPA e o prédio está de pé, mas está abandonado. Quem paga a conta? A Sheila lá embaixo já disse. Mas diga aí, Kim, quem paga a conta? Quando as UPAs chegaram, né? E eu falava exatamente isso. Foi na gestão de Vânia, não foi isso? Foi. E quando foi na gestão de Fernando, ele botou para inaugurar a UPA do Monte Cristo. Eu votei contra. Foi 20-1. O povo caiu matando. Tá votando contra o povo. Com 3 meses de UPA inaugurada, a mesa da Câmara recebe um ofício da Justiça para que a Câmara explicasse com base em que foi aprovado, né, aquela UPA. Por quê? Volto a dizer, com a PEC do teto dos gastos, nós não tínhamos esse recurso novo. Eu falei, o povo pressionava, Fernando tem que abrir. Se abrir a UPA lá no São Caetano, você vai estar tirando recurso de algum lugar. Você vai prejudicar a UPA do Monte Cristo, vai prejudicar o Hospital de Bairro, vai prejudicar tudo. Então a obra é importante? Mas naquele momento ali, uma nova UPA, nós não teríamos receita para manter. Porque não vinha para somar, ela vinha para dividir. Exato. Aí você vai ter um serviço precário e uma população cobrando cada vez mais. Sim. Aí Charlene falou assim, mas não está funcionando? Aí eu falei, e quanto nós recebemos de emenda? Quanto é alocado de emenda nos municípios? Eu lembro que o prefeito ficou 3 meses sem pagar os prestadores de serviço e eu questionei a Lívia isso. Eu falei, Lívia, o pessoal está 3 meses sem receber salário, né? Os laboratórios, as clínicas estão me cobrando aqui um posicionamento. E Lívia falou, nós estamos aguardando uma emenda aí para chegar, para a gente pagar. Então você vê que a saúde conseguiu tocar algumas situações com as emendas parlamentares, né? Que geralmente o deputado coloca na saúde. Então a gente precisa ter esse olhar
de não simplesmente fazer, mas como é que vai funcionar? Como é que vai administrar aquilo? Não adianta você fazer uma Vila Olímpica daquele jeito, daquela estrutura. Né? Eu falei, eu era secretário de esportes. Eu falei, quando entregar a vila, se não contratar mais gente, quem vai dar manutenção? Exatamente. Quem vai dar manutenção na vila? Vai se acabar? É fácil, manter que é difícil. Então, comprar uma BMW é fácil. Pois é, mantenha. Esse olhar que a gente precisa ter para a coisa pública, que infelizmente as pessoas acabam não tendo. Vamos fazer. Mas o posterior é que a gente vai ter a grande problemática. Vamos acelerar aqui um pouquinho para a gente fazer todas as perguntas e tentar tirar todas as dúvidas um pouco da população. Guilherme, segundo a Prefeitura de Itabuna, as escolas municipais têm qualidade e estão bem, em bom estado para os alunos. Ainda vemos escolas fechadas, aguardando reformas. Na sua visão, essas escolas realmente estão em perfeito estado de uso? Na verdade, faltou um olhar de prioridade para a educação no início do governo. A primeira secretária, né, a Janaína, toda reunião ela tinha a mesma cobrança, né? Essa falta de disponibilidade em se discutir educação, em se priorizar educação. Né? A secretária sempre batia nisso constantemente, em cobrando um olhar diferenciado para a educação. Até que caiu o muro de uma escola e matou um pai e um filho. Né? E aí nós tivemos uma reunião de urgência de secretários, onde as secretárias, né, choraram muito, ali debilitadas, e a secretária voltou a cobrar um olhar do gestor para a educação. Né? E eu presenciei muito isso, essa cobrança da secretária constantemente, né, para o prefeito, que não despacha com o secretário, que não ouve o secretário, né, que não dá certa atenção ao secretário. Você vê, nós temos aí as aberturas do ano letivo, né, com os professores, aí o prefeito vai lá, vai falar de asfalto, de posto, disso, daquilo, e não foca na educação. Não foca na educação. Né, porque talvez ele para a reforma já há mais de um ano, exato. E os alunos estudando a gente tem o exemplo do Flávio Simões, né, que está fechado. E o que é pior, se a reforma funcionasse, aquela escola que caiu o teto, ela tinha sido reformada há menos de 6 meses. Entendeu? Eu recebi uma foto hoje de um colégio com rato morto. Não, que não é o Lorival, uma criança com as crianças com sol, né, dentro da sala de aula. Então falta esse olhar, né? Quadra do Kaique, se funcionar há muito tempo. Rampa de acesso. A rampa de acesso, né? Nós estamos falando de acessibilidade, nós estamos falando de ordem unida do Colégio Kaique, que é um colégio com vetor disciplinar. E você hoje não tem os alunos não têm onde treinar ali, não tem onde se preparar para o desfile do 7 de setembro. Por quê? Porque a quadra está interditada. Uma das poucas escolas que tem quadra coberta, que é o Kaique, você está lá, a quadra está interditada, sem ser utilizado. E essa inoperância do município acaba atraindo a marginalidade. O próprio Kaique mesmo tem relato de professores que tinham medo antes de estar ali. Eu falo tinha porque eu não sei mais agora. Mas tinha medo até o ano passado, porque ali dentro era trânsito, era passagem de traficantes, de pessoas mas fez um muro. Isso, então. Infelizmente, né? Então é esse olhar que a gente precisa ter para a questão da educação. Né? De que a gente sabe, a 20 de julho está lá no CISO, aí a gente vê o Colégio Kaique precisando de uma atenção melhor. Ali próximo inaugurou a Deon Sauer, né? Que é o Colégio do Estado. Que vai voltar a se chamar Félix Mendonça, né? Vai voltar? Vai, eu fiquei sabendo, não vou revelar a fonte, mas assim, o Colégio Adeum Sauer está sem receber recursos porque ele só mudou de lugar, certo? Todos os alunos, a diretoria do Félix Mendonça foi para lá. Então, me falaram com certeza que o Colégio Adeum Sauer vai voltar a ser Félix Mendonça. Guilherme, falar de transporte. E aí um tema aqui que 100% da população está irritada com isso, né? Mas passado 11 meses sem transporte público em Itabuna, a empresa Atlântico assumiu o transporte em 17 de 2 de 2021. Na época, vários meios de comunicação anunciaram que todos os ônibus seriam novos, modernos, do ano de 2019 e 2020. E teriam Wi-Fi, reconhecimento facial, tomadas USB,
além da possibilidade dos usuários fazerem a integração em 5 pontos, Gustavo, 5 pontos, deixar bem claro aqui, Praça da Catedral. Seria a estação de transbordo, Isso. Praça da Catedral, Beira Rio, Praça Camaquã, Centro Comercial e Avenida Amélia Amado. Aí, então, passado 2 anos e meio e 5 meses, temos ônibus velhos na rua, aparentando 10, 15, 20 anos de uso, não são ônibus de 2019, 2020, como está na foto em várias reportagens. E aí eu te pergunto, quando estão funcionando. Quando estão funcionando, exatamente. Porque é o que a gente vê nas redes sociais a todo instante, a São todo ônibus momento, quebrados. ônibus quebrados em todas as localidades de Itabuna. Sim. E durante esses 2 anos que Itabuna tem a frota sucateada, o que deixa a população sempre à espera de ônibus? O que fazer, Guinho? O que a população, para onde a população pode gritar? Recentemente, a mesma empresa ganhou licitação novamente. E só adentrando no assunto antes, se a gente for colocar, ela é muito bem remunerada, porque... Eu já ia te pedir esses dados financeiros. Porque assim, no ano de 2021, no dia 19 de janeiro, foi feito um processo de dispensa de licitação, onde a empresa ganhou por 11 milhões e 94 mil. No mesmo ano, em agosto de 2021, outra dispensa no valor de 11 milhões e 100 mil. No ano de 2022... outra dispensa para a mesma empresa no valor de 15 milhões e 18.300 reais. E agora, pasmem, para o ano de 2023 está lá. Outra dispensa no valor de 19 milhões 104.721. E isso não é números meus. São números da Portal da Transparência informado pela própria Prefeitura. Então, o porquê que a Prefeitura ainda continua pagando para um péssimo desserviço que está sendo prestado à população? Essas dispensas de licitações, Guinho, e esses valores são aprovados pela Câmara? Na verdade, a Câmara aprovou, né, durante 20 mais 20, não é isso? Foi. Na gestão anterior, isso, né, que é o prazo que a empresa pode explorar o serviço na 20 anos cidade. mais 20 anos. Na cidade. Então a gente só tem 2,5, tem ainda 30. Mas Mas aí, é desde a anterior. é isso, mas aí a anterior teve o rompimento do contrato, porque eles queriam... Que foi a Via Metro? Isso. Não, era Sorriso, Sorriso e e via outra, São Miguel. Que eles queriam justamente um aporte do município, e aí o gestor não compactuou e botou a pedra em cima, e foi aquela guerra. Jaco agora, certo? Tá aqui o resultado. Ô, Gustavo, você não somou não, mas dá quase uns 100 milhões aí, não dá? Rapaz, brincando aqui, dá 22 com 41, dá em torno de 60 milhões mais ou menos. É muito dinheiro. A questão toda, né, nós sabemos que é uma empresa que presta um serviço, né? O que mais nos espanta, porque a gente não, a empresa ela não é municipal, né? A empresa ela é privada e ela explora um serviço dentro do município. Ela ganhou a licitação, ela tem que cumprir com todos os pré-requisitos que existiram lá no processo licitatório. Então, quando nós temos uma empresa que ela descumpre todo o processo licitatório, né, que ela vai na contramão daquilo que está no contrato, né, que ela tem humilhado a população de Itabuna, o que nos espanta é o silêncio do gestor. Sim. É o silêncio de ele, em momento algum, durante esses 3 anos, foi a público falar: o problema é por conta disso e eu vou fazer isso. Vou pressionar a empresa, se não melhorar isso, vamos fazer isso. Vamos suspender. Nunca houve nenhum... O que foi que ele falou da última vez que eu vi? Que o problema do transporte é um problema do Brasil. Mas nós temos uma empresa que nós chegamos a quase pagar, né, o subsídio total do transporte público municipal ser gratuito. E só salientando o seguinte, não está incluso nesses valores a gratuidade que a empresa oferta, que é pago à parte, e também o vale transporte dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabuna, que também é pago a eles. No valor de 2021 eu fiz uma apuração rápida, foi 1 milhão e 6 mil, e mais vale transporte mais 1 milhão e 300 mil, tá aqui. Processo, esse valor de novembro de 2021 deve ser para o ano 2022, porque não tem um processo 2022 lá. Então, se a gente for colocar, tem mais 2 milhões só para serviço público dos servidores da Prefeitura, que a Prefeitura compra na mão da Transporte Atlântico, certo? O vale transporte funcionário da Prefeitura, mais 2 milhões. É muito dinheiro. Deixar claro aqui também, Gustavo, Guinho,
que os microfones estão abertos aí para o prefeito, para os secretários, entendeu? Quem quiser vir aqui se explicar, falar alguma coisa, defender com relação às palavras de Guinho, com relação aos números que Gustavo está colocando. Então, fique à vontade, tá bom? Salientando que todos os números apresentados aqui são colhidos no portal da transparência. Tá lá, são todos os dados. Tem o impresso, tem o tudo. Show de bola. Guinho, vamos para o penúltimo assunto. Agora aquele que disparou a semana passada, que foi lá para cima, que é o vazamento da suposta lista de funcionários fantasma. Como a gente já tratou esse assunto no início, né, da sua denúncia no Ministério Público, eu queria só falar da nota do prefeito e do posicionamento da prefeitura, né? Que o prefeito foi para a rádio e a fala é bem mais ou menos essa, né? De fiscalizar, abre aspas, no meu ver, no entender da lista, assume a responsabilidade dos funcionários quando diz que vai fiscalizar funcionário que não estejam presentes. Então, assim, concorda com a lista? Não entendo muito bem, mas no meu entender, sim. E qual a sua opinião com relação a realmente esses funcionários, essa suposta lista? Só mais um dado, aí para poder a gente ter noção do que é que a gente está falando. Quando a gente fala de uma lista, a gente está falando de uma lista que está gerando aos custos de pessoas que trabalham, claro, e também dos fantasmas, de contratados no ano de 2021, a Prefeitura de Itabuna pagou aos contratados, somente aos contratados, o valor de 19 milhões e 600 mil reais. No ano de 2022 foi o valor de 27 milhões somente para o serviço contratado. E no ano de 2023, até o presente momento, a folha de julho, se eu não me engano, que está aqui, foi de 15 milhões e 900 mil. Certo? Então, se a gente for colocar o que o prefeito determina sobre 19, contrato e comissionado, 19, 27 e agora 15, caminhando para os 30 milhões. Certo? Se continuar do jeito que está, a gente chega mais ou menos no final do ano, a gente deve chegar em torno de 27, 28 milhões. Mas, então assim, nós saímos de, entre contratados, comissionado e agente político, no ano de 2021 nós chegamos a 30 milhões de reais. No ano de 2022 nós chegamos a quase 40 milhões de reais. Certo? E no ano de 2023 já estamos gastando aí em torno de 25 milhões de reais. Então é muito dinheiro que poderia estar sendo investido se utilizado de forma correta. Mas aí agora com a palavra Guinho para... Na verdade, quando a gente viu a colocação do prefeito, né, eu lamentei profundamente pelo fato que ele perdeu a oportunidade, né, de provar que ali na prefeitura não existia fantasma. Só que eu, enquanto vice-prefeito, tenho total conhecimento de que é impossível ser provado isso. Até porque, em 2022, eu entrei com ação, né? Nós conseguimos agora uma recomendação do Ministério Público, como eu disse aqui, que as pessoas fossem demitidas do meu gabinete, os 3 e os 2 retornassem. Então, o Ministério Público... Os 2 retornaram. Retornaram. Então, fica comprovado de que essas pessoas do meu gabinete, elas não cumpriam com função alguma dentro da esfera administrativa da prefeitura. Você teve alguma conversa com a promotora posterior a essa... Tive. E a promotora realmente, ela falou, ela realmente aprovou, falou, digamos assim, ela disse que existia realmente e que ficou comprovado... Não, eu fiquei sabendo na promotoria com relação ao funcionário que mora fora do país e vem assinando a lista de ponto. Como isso, moço? Eu fui informado na promotoria lá, no Ministério Público. O cara tá fora do país. Mas assina o ponto, todos os dias. Digital? Não, é assinatura mesmo. Chega, ele manda por ele digitalizado, ele escaneia e manda de lá pra cá. Não tem condição. Entendeu? Então, não tem como ele provar. Alô, prefeitura! Se você pegar aqui e eu deixo mostrar a vocês a reunião feita entre o Ministério Público e a Prefeitura, comprovando que os meus funcionários do gabinete não eram fantasma, né, você vai ver aqui as provas. São de selfies do gabinete ou selfies na quadra da Vila Olímpica, uma selfie perto da piscina, aí dizendo, esse servidor aqui, ele é responsável pelos projetos, pelas atividades esportivas da cidade. Eu fui secretário de esportes, pô.
Cadê a ICI do cara? Cadê o e-mail? Eu recebi Entendeu? denúncia de gente que mora no Rio de Janeiro, pô. E tá lá no Facebook do cara, tá aqui no meu celular, certo? E ligado a algum político da região, entendeu? Mas o cara tá lá e tá recebendo. Não, e um dos servidores do meu gabinete tá nomeado no meu gabinete, lotado na Secretaria de Assistência Social e trabalhando no esporte. Você tá entendendo? Como é que você busca? A justificativa... São 40 horas. Não, mas a justificativa pro Ministério Público para comprovar que o cara não era fantasma é esse, ó. Ele tá lotado na Secretaria de Assistência Social. Só que quando ele vai mandar as fotos de que o cara trabalha, é no esporte. Ou seja, nomeou no gabinete do vice, disponibilizou ele para o assistente social, mas ele trabalha no esporte. Ô, Guinho, pior do que... Aí você pega, só para concluir, Sim. outros, segundo a justificativa, tá à disposição no gabinete do prefeito. Pelo amor de Deus, puxa na transparência aí. Quantos funcionários já tem no gabinete do prefeito? Quantos já tem? Gustavo, para a próxima... Aí você vai ver, dentro de um gabinete, que se você for lá amanhã de manhã, você vai ver que tem no máximo 3 pessoas trabalhando. 2, 3 pessoas que trabalham mesmo. Aí você tem mais de 15 ou 20 nomeados no gabinete. Aí você pega do vice e ainda bota no do prefeito também. Mas essa turma fica no WhatsApp defendendo... Defender. Não, tem a galera do WhatsApp. Tem um pessoal que ganha 7 mil para ficar no WhatsApp. Fica de oba-oba. Defendendo, atacando e defendendo. E ainda desrespeitando o Estatuto do Servidor, que nem deve conhecer. Porque o Estatuto do Servidor, né, ele é claro, ele não pode, o servidor contratado nomeado, desrespeitar ou atacar qualquer um da sua autoridade superior. Né? Seja secretário, seja o prefeito ou vice-prefeito. Os caras ficam aí me atacando, eu printo tudo. Eu printo tudo. Né? Mas ele esquece que ele é funcionário da prefeitura e que eu sou eleito e ele é nomeado. Né? Guinho, mas é nesse nível aí que tá em Itabuna. Ó, o servidor, ele quando é por contrato, o regime dele é por contrato pré-determinado, certo? Por tempo de serviço determinado. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, diz o seguinte, que ele pode ser admitido através de processo seletivo, certo? Só através de processo seletivo, mediante uma urgência de contratação. Por exemplo, você vai abrir um posto de saúde, você não tem tempo hábil para fazer processo seletivo. Não, você não tem tempo hábil para fazer um concurso para poder botar enfermeiro, técnico. Você pode pegar e contratar para aquela situação. Acontece uma enchente, como aconteceu no município de Itabuna, você não tem, foi uma urgência e emergência. Você pega e pode fazer uma contratação, você não pode disponibilizar, por exemplo, como aconteceu em diversos casos. O cara está nomeado na prefeitura, recebe pela prefeitura e está trabalhando na Câmara de Vereadores. Ou até mesmo, pasmem, um cidadão, um amigo nosso, que já faleceu num acidente de moto, também. Faleceu em 18 de março de 2023, e ele foi demitido no dia 18 de março de 2023, porém ele recebeu abril, maio, junho, julho, e o que é pior, ele recebeu descanso remunerado semanal e horas extras no mês de abril, de maio, de junho e de julho. Então eu pergunto, conhecendo... Isso está no portal. Está no portal, está lá, são informações do portal da Transparência. Então como é que uma pessoa que foi falecida no dia 18 de março está no portal da Transparência recebendo isso? Aí o prefeito chega e fala na rádio, não, é porque simplesmente o RH, o sistema falhou. O sistema não falha nesse ponto, porque a informação da hora extra e do descanso semanal remunerado, ela é gerada mensalmente. Aí quando você vai ver os valores, você vê que todos eles coincidem de R$220 até R$250. Então permanecem sempre aquela mesma linha, parecendo que está colocando aquela média de valores para poder se chegar a um valor de salário preposto. Combinado. Tem um comentário aqui da Amanda, que ela pergunta, quem fiscaliza o Centro Pop? Tudo... Cadê? Tem um coraçãozinho aqui. Ah, entendi agora. Tirei do coração. Quem fiscaliza o Centro Pop? Falta tudo para os assistidos. A Secretaria de Assistência Social é uma das que mais recebe recurso. E aí, Guinho? Olha, a Secretaria o Centro Pop, né? Na verdade, a própria secretária, juntamente com a direção de alta complexidade, é que deve acompanhar o funcionamento. Se a secretaria ela não tem dado atenção para essa questão, os órgãos externos de fiscalização a Câmara Municipal de Itabuna, que são os vereadores, né? E mediante a denúncia sendo provocado, o Ministério Público.
Então, hoje, toda a estrutura administrativa, né, do Poder Executivo, quem precisa fiscalizar, deve fiscalizar, é a Câmara de Vereadores. Por isso que lá existe diversas comissões, né, que não está ali somente para debater projeto de lei enviado para a Câmara, quando esse é dividido ali entre a legalidade e o mérito da matéria. Não, a comissão está ali para acompanhar também. Existe uma comissão de assistente social na Câmara. Essa comissão ela precisa acompanhar, né, se o Centro Pop funciona, né, se o restaurante popular está servindo uma boa refeição, né, se os moradores de rua, né, estão sendo assistidos, se as famílias em vulnerabilidade social, né, estão sendo assistidas, se o CRAS está funcionando. Né? Então a Câmara está para isso. Comissão de Saúde, da mesma forma. Né? Se existe o medicamento na hospital de base, se a UPA está funcionando, se os postos estão funcionando. Então, para todos os assuntos, educação, saúde, tudo, esporte, existe uma comissão na Câmara permanente que ela analise os projetos de lei. Digamos, eu vou fazer um projeto de lei aqui voltado à saúde. Ela se divide em duas comissões, podendo chegar até mais. Né? Ela vai para a legislação, para ver se aquele projeto de lei ele é legal e constitucional, e ele vai para julgar o mérito. Saúde, Secretaria de Saúde, e se for ter uma análise financeira, vai também para a Comissão de Finanças. Entendeu? Para que a gente tenha aí 3 pareceres para ter a certeza de aquele projeto de lei, né? Ele é viável, ele não vai comprometer o orçamento e ele é legal. Entendeu? Então, a Câmara é distribuída em comissões, cada comissão composta por 5 vereadores que podem acompanhar. Então, a Comissão de Assistência Social hoje pode sim ir até o Centro Pop fiscalizar se está atendendo ou não às necessidades daquela população. Show de bola. Obrigado, Guinho. A HNet, nosso patrocinador da internet da casa. Show de bola. Guinho, para a gente finalizar aqui, vamos falar das contas aprovadas aí. Você teve as contas aprovadas agora na última semana? Fala pra gente como é que foi. Muita gente não acreditava. Muita gente achava que você ia ficar inelegível. Muita gente torcendo contra. Muita gente torcendo contra. Então, apesar da gente ter batido aqui em alguns temas, tocado em alguns temas polêmicos, mas esse aqui é bom pra você. Então, show de bola. Na verdade, o prefeito chegou a compartilhar no status do WhatsApp dele, né, o relatório inicial, né, dando a entender que as minhas contas haviam sido rejeitadas, sem nem ao menos terem sido julgadas ainda. Nós sabemos que a prestação de conta ela é muito complexa, né, é preciso ter uma atenção muito forte com a contabilidade, né, com o jurídico, com o financeiro da campanha. Né. Durante a minha campanha de deputado, semanas antes da eleição, né, eu acabei perdendo o responsável do financeiro. Logo depois, quem assumiu o financeiro acabou indo fazer parte do grupo do prefeito, rompendo comigo politicamente. Então, aí já começou uma certa dificuldade. Guilherme estava aqui a resposta, né? Das contas. Das contas aprovadas. Estamos no ar, eu acho. Não. Estamos no ar. Iniciando aqui. Voltou? Então, Guilherme, você estava falando sobre a aprovação das contas, né? A gente teve um probleminha técnico, pessoal, mas já voltamos, viu? Então, o que aconteceu foi isso, né? Essa tratativa, né, do diálogo entre a contabilidade, o financeiro da campanha, o jurídico, acabou que a gente, pós-eleição, houve algumas situações que ficaram difíceis, né, na hora da prestação de contas. Mas fizemos, graças a Deus. Guilherme, rapidinho. Sheila Larissa está solicitando que você comece a resposta do começo para poder... Sim. Então, como eu falei, né, o prefeito havia lá publicado no status, como se eu tivesse já ficado com as contas rejeitadas, teve esse blog que disse que eu tinha ficado inelegível, que eu não disputaria a eleição, e não tinha acontecido o julgamento. Houve o primeiro relatório, onde esse relatório da Justiça Eleitoral, eles apontam o que eles acharam que foi inconsistente de argumentação na prestação de conta. Então, quando houve esse relatório, o nosso jurídico começou a trabalhar. Ele falou, trocou de advogado. Eu não troquei de advogado. O advogado de campanha, ele pediu para sair. Né? E antes mesmo do julgamento, antes mesmo desse relatório, ele já havia saído.
Quando saiu o julgamento, nós designamos um outro advogado para tratar desse assunto. Quando nós estávamos perto do final da campanha, né, o meu financeiro saiu da campanha, assumiu uma outra pessoa. Essa outra pessoa que assumiu, depois da eleição, se aliou ao prefeito. Foi cooptada pelo prefeito. Entendeu? Foi cooptada pelo prefeito. Foi fazer parte da gestão. Então, o que era me passado pela contabilidade é que eles estavam com dificuldade de diálogo com as pessoas responsáveis pelo financeiro. Entendeu? E isso acabou influenciando nesse questionamento do primeiro relatório. Mas quando eles enviaram o relatório, nós fomos coletar todas as notas fiscais, né, tudo que foi solicitado. Então, nós apresentamos. Dentro do que foi apresentado, aprovou a conta com ressalva, com a devolução de 14 mil. Porém, dentro desses 14 mil, né, o advogado recorreu da decisão, porque nós temos todas as notas daquilo que ele apontou lá. Cabe recurso. Nós só não vamos conseguir comprovar, né, não é nem comprovar, mas uma resposta com relação à compra dos fogos. Porque não é permitido comprar fogos, né, com fundo eleitoral. Sim. E na campanha foi comprado fogos. Então, esse valor dos fogos será devolvido. Entendeu? Que foi um valor de 3 mil e alguma coisa. Então, dos 14 mil que foi notificado... Nós não temos a justificativa para o dinheiro dos fogos de 3 mil. Entendeu? Então, não houve nada daquilo que foi especulado. Mas eles utilizaram isso com qual objetivo? Para queimar minha imagem, para dizer que, né, houve falcatrua, qualquer coisa do tipo. Né, como se eu tivesse roubado o dinheiro do fundo eleitoral. Sim. Que não foi verdade. Não foi verdade e foi comprovado aí pela Justiça, né, com as contas aprovadas. Inclusive, tinha gente que queria bater, que já está com suas contas rejeitadas, sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, e vinha para o rádio aqui bater em mim. E já mas tava quando uma entrevista bomba, só que acontece o seguinte, Deus é tão bom comigo, que um dia antes saiu o relatório do Ministério Público Federal, dizendo que, se eu encontrar aqui eu vou ler, né, afirmando que o que estava ali eram situações que não eram passíveis de rejeição. Entendeu? Entendi. Não Quando era... você procura aí, Guinho, eu quero deixar claro aqui que o problema que tirou a live do ar foi um problema técnico aqui, tá? Problema de internet não tivemos. E salientando, esse político que ia dar bomba na rádio, que vinha, que criou uma expectativa enorme, ele tá obrigado a devolver aí um valor até bem substancial, certo? 130 mil reais, entendeu? Jesus. Então, HNet, nosso patrocinador aí forte da casa, continua firme e forte aqui. Tamo junto. Show aí, Guilherme. Deixa eu ver aqui. E aí, Gustavo, mais um comentário nosso político? Um bastidor. Bota um bastidor aí. Não, um bastidor. Pra que bastidor? Deixa o bastidor quieto. Um bastidor político, Gustavo. O nome do programa. Deixa o bastidor quieto. Deixa. Não atenta, não. Tem papel. Tem papel? Tem papel. Gustavo veio munido de... Rapaz, quando o Gustavo chegou aqui, Guinho, eu falei, Gustavo, não pode soltar tudo não, pelo amor de Deus. Mas eu não soltei nada, eu só falei dados. E outra coisa, eu estou servindo até como uma pessoa da comunicação da prefeitura, que eu estou expondo os dados dela. Eu não estou colocando nada de subterfúgios. Por exemplo, a gente não citou aqui o Itapedro, né? O Itapedro... A gente vai ter uma outra... Eu sei, porque o Itapedro, por exemplo, a gente tem como descrever como é que ele aconteceu nos bastidores, entendeu? Se quiser, dando nomes, vamos não tem fazer problema. uma live, Bastidores Itapedro. Pô, aí eu acho legal, eu acho interessante. Eu não achei, não. Mas o Ministério Público Federal apontou lá, né, que não opinava por rejeição. Entendeu? Então aí a galera calou a boca, né? E o programa que ia ser para bater em mim com relação às contas teve que silenciar o assunto. Tava bomba nuclear. Inclusive teve num grupo uma pessoa ligada que trabalha no gabinete do prefeito. Entendeu? Uma pessoa até com... Bom, vamos deixar pra lá. Ele botou que ia ser uma bomba nuclear. Quando foi no outro dia, até o traque bufou, rapaz. Não teve nada. Mas deixa eu ler o comentário aqui do Felipe Cardoso, que pode ser tema de uma outra live nossa, um outro episódio. Aluguéis. Ô, pai, para. Viu? E a Sheila Larissa, Gustavo,
Deixa o coraçãozinho aqui empate, tá lendo, tem que puxar certinho. Gustavo colaborou bastante com os números e embasamentos. Aí, ó, show de bola. Mas temos dois assuntos aí, né? 2 temas. Aluguéis e Itapedro. Aluguéis e Itapedro. Dá pra fazer uma live só com esses 2 temas aí, Cara, 1 hora e meia. Eu vou lhe A dizer gente uma falando, coisa. discriminando com as suas análises de números, de dados. Mostrando sempre Mostrando, os dados reais. exato. O que está acontecendo. Realmente. Aqui é bastidores e é papo reto. Então, a gente não tem E meio outra termo. coisa, quando eu falei do Itapedro que surgiu uma situação há uns 2 meses atrás aí que houve a cidade também deu uma fervorosazinha, eu chamei o presidente então para a gente debater tete a tete. E fica aqui o meu convite Pronto. para o presidente da FIC, se ele quiser a gente pode sentar e conversar. Show de bola. Guinho não achou, mas Guinho, depois se você quiser disponibilizar nas nossas redes Eu sociais. envio para vocês. Eu envio fiquei pra- de bola. É. Eu queria te agradecer, Guinho, muito. A entrevista, como falaram aqui nos nossos bastidores, foi uma entrevista muito bacana, muito completa, cheia de dados, cheia de informações. Então, eu acredito que a gente conseguiu sanar um pouquinho as dúvidas, né, do itabunense, do grapiunense. E sempre que surgir oportunidades, a gente vai trazer Guinho aqui de novo, né, fazendo outra live, outra edição, para que a gente possa sanar mais e mais dúvidas. Então, Guinho, eu queria que você falasse seus considerações finais para o povo de Itabuna. Já eu, Gustavo, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar conversando, falando sobre todas as problemáticas de Itabuna. Nosso objetivo aqui não é simplesmente só atacar o gestor ou fazer oposição, né? O meu desejo, e eu disse isso até ao próprio prefeito, é que ele pudesse fazer a melhor gestão que Itabuna já teve. Até porque eu fui eleito dentro de uma chapa onde a bandeira, né, seria a mudança. Sim. Né? E a população esperou muito dessa chapa. Então é por isso que hoje nós vemos, quando analisa os números, a gente vê o alto desgaste de rejeição do prefeito, pelo fato de que a população se sentiu traída, né? A população se sentiu decepcionada em apostar em alguém que seria uma nova política, né? Mesmo tendo um histórico político já que as pessoas botavam até em questão, mas acreditaram. Né? 41 mil votos de esperança, 41 mil votos de expectativas de dias melhores. Foram 20 mil votos de frente, né? Não, foi mais. Foi o dobro. Foi o dobro. Foi 36 a 18. De frente para o segundo colocado? Foi 18 mil. Foi muito voto de frente. Assim, se você somar o segundo e terceiro colocado, não chegava na gente. Então, você percebe que a população tinha uma grande perspectiva. Né? Nós disputamos a eleição contra 3 ex-prefeitos. Né? Então, a responsabilidade era muito grande. Então, eu acredito que o que se explica com relação à rejeição é isso. É a população se sentir traída, a população se sentir decepcionada, né? E enxergar em ver que a nossa cidade poderia estar muito mais progredindo, avançando, mas estagnou, parou no tempo, vivendo de muito marketing, de muita fantasia, tentando surfar em obras do governo do estado, né? E que não traz essa grande melhoria na vida das pessoas. Então, hoje, o meu desejo é que o prefeito realmente consiga fazer. É muito triste ver que ele se apegou a tentar fazer obras eleitoreiras com empréstimo, né, com 2 empréstimos aprovados aí do Banco do Brasil e do Fomplata, que é o Banco Internacional, enquanto o nosso recurso próprio, né, a arrecadação do IPTU, do ISS, do dinheiro do povo de Itabuna, né, o dinheiro do itabunense, Dona Maria, São José, que paga seus impostos em dias, esse dinheiro foi destinado para quê? Para empréstimos, para pagar aluguel, para pagar funcionário fantasma, para pagar a reforma de praça e para atender os caprichos do prefeito. Então é isso que a gente lamenta. Quando a gente vê uma folha que aumenta de um ano para o outro quase 10 milhões de reais, sabendo que era um ano eleitoral, e isso se explica. Já falei isso em outra entrevista. Acordo político. A gente virou chacota na Bahia. Chacota. Eu tenho vários amigos, eu fui candidato a deputado 2 vezes. Os meus amigos de Santa Cruz, os meus amigos de Una, os meus amigos de Itapé, fazendo caça ao nome de pessoas da cidade deles que estão na Folha. Entendeu? Então, é triste você ver que você virou uma chacota, como se fosse uma mãe, né? A vaca leiteira é a prefeitura de Itabuna.
que acolhe a região toda de braços abertos. Mas não infelizmente. para uma questão positiva, mas sim para que o dinheiro da nossa população saia pelo ralo e o nosso povo continue sofrendo. Então não tem como aceitar uma situação como essa, Jai. Não tem como você dizer que é um prefeito que trabalhou como nunca se viu na história, Mas e com você não inaugura uma obra. Com recurso do Estado e com recurso federal. Exatamente. Entendeu? Então são coisas como essas, né? Você pega aí na gestão passada, no ano de eleição também, mas o prefeito espalhou pela cidade quase inteira asfalto. Hoje não tem uma rua em Itabuna que você não cai no buraco. E segundo... Então é isso que a gente questiona. É isso que a gente coloca em xeque. É ver a falta de responsabilidade com o dinheiro público. É ver a falta de empatia. É ver um cara que se acha soberano, que está num trono, que é dono de uma empresa privada. E isso nós vamos combater, irmão. Doa quem doer. Show de bola. Esse foi Guinho, né? Guinho, mais uma vez, muito obrigado. Gustavo, meus agradecimentos. Show de bola. Espero com fé em Deus que a gente esteja aqui semana que vem. Pronto, Jair. Eu quero que esse programa, na verdade, eu espero que esse programa, ele venha expor a gestão. O negócio de olhar para a câmera é complicado. Eu venho expor a gestão, mas com muita vontade de que fosse coisas boas, certo? Espero eu que o gestor olhe para essas palavras que foram aqui ditas na noite de hoje e que ele escute e ele tenha ciência de que o gestor de uma cidade como Itabuna, ele não pense somente, ou melhor, não escute somente o que ele quer ouvir. O gestor, ele precisa escutar o que ele precisa ouvir, porque aí talvez ele tenha uma melhor reflexão do lado do povo, porque nem sempre os que estão na bolha acompanhando ele têm uma visão do lado de fora, entendeu? Então para eles o oba-oba é sempre muito bom. Então assim, o programa ele tem que vir sempre com o objetivo, não de bater, mas de expor, seja coisas boas ou ruins, sem dúvida. entendeu? E nós estaremos aqui para bater palmas quando acertar, mas infelizmente a gente não está vendo. As redes sociais mostram aí o que o povo está sofrendo. Infelizmente, o que Guinho falou aqui está totalmente embasado. O espaço está aberto aqui para qualquer secretário, para o governo, para o prefeito Augusto Castro, né? Vir, falar, defender. Então, é um espaço democrático que todas as segundas-feiras, a partir de agora, às 19h30, a gente inicia esse programa. E sempre que convidado estarei presente. Adorei Show de bola. Gustavo, um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Guinho, brigadão, viu? E até a próxima. Fé em Deus. Meu amigo.